Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos 2026 e eu continuo falando a mesma coisa? É a mesma coisa, gravado, então não sei a hora que você está assistindo. E hoje nós teremos dois convidados, mas por um probleminha técnico, o nosso outro convidado, o Fernando Carioca, meu irmão, meu amigo, que vocês já viram por aqui, ainda vão ver mais um monte de vezes sentado aqui no podcast Café com o do Granado, não conseguiu chegar no horário que nós tínhamos combinado, e talvez ele não venha, mas talvez ele venha, mas por alguns intempéries, alguns probleminhas pessoais que ele precisou resolver. Mas enfim, a cadeira dele tá aqui, a caneca dele tá aqui, a hora que ele chegar ele vai tomar um belo café e tomar uma boa água. Mas nós estamos aqui com Agnaldo, que também vocês já viram por aqui, e eu quero que vocês vejam muito e muito, muito mais. Mas já o Agnaldo vai falar. Dito isso, falado desse probleminha que aconteceu, eu quero falar dos meus parceiros. Primeiramente, eu quero falar da Nexseed, da Unil, que são os meus parceiros, iniciando o segundo ano de jornada, de caminhada, de construção de um propósito que vai além só de comunicar. O nosso propósito é transformar. E com a Nexseed e com a Unil, você consegue fazer o seu melhor investimento e transformar a sua vida. Então, se você quer investimento, quer entender sobre investimento, procure os assessores da Nexseed e da Unil. O meu assessor lá é o Rafael, pode procurar ele, muito bom, temos tido bons resultados com os nossos investimentos lá. O nosso outro parceiro, que aí eu sempre vou repetir, que eu falo de coração, é a CETEM, que é o Centro Especializado em Terapias Especiais e Multidisciplinares, que trabalha muito com o TEA, né, o transtorno do espectro autista, método ABA, que é um dos melhores, se não o melhor método para que você trabalhe com pessoas autistas. E a CETEM, ela faz isso, entrega os melhores profissionais para que você, seus familiares ou aquela pessoa que você conheça tenham os melhores resultados, seja na psicologia, no terapia ocupacional, seja na fonoaudiologia, entre outras especialidades que lá eles têm. Falei, e agora nós vamos começar. Guinaldo, mais uma vez, obrigado, lindo, por vir aqui. Mais uma vez eu vou falar que o Agnaldo é um cara que gosta de me bater, que gosta de me dar umas duras, que chama na chincha. Tanto porque há anos... Agnaldo, agora... Que dia que é hoje? 22 de janeiro. Ontem fez 6 anos. 6 anos? Ontem Caraca. fez 6 anos. Caraca, hein, Guina? É, o tempo passa. Por que 6 anos? Há 6 anos atrás eu liguei para esse senhor que está na frente de vocês aqui. Senhor por vários motivos. Ele é mais velho, ele é sargento e eu sou cabo do Corpo de Bombeiros. Então, brincadeiras à parte. Eu liguei para ele e falei, Agnaldo, aconteceu XYZ na minha vida. Eu preciso da sua ajuda e eu preciso de um guardião. Que é um cara que, por muitas vezes a gente não anda junto, não frequenta a casa um do outro, mas algumas atitudes que eu tenho por ímpeto, por muitas coisas, o Agnaldo, ele vem me frear, né? Vem dar umas exortadas às vezes e ele não é manso, ele não. Essa carinha dele aqui é só pra enganar vocês. E ele é o bicho, ele fala mansinho, calmo, e é pior, às vezes é melhor que ele chegue e dê um tapa. Então o Agnaldo foi esse cara, e é esse cara até hoje, que por muitas vezes me exorta, me chama atenção, conversa, me ensina, me mostra algumas coisas, parabeniza, fala onde está errado, mas esse cara que é um amigo, é um irmão na fé, é um parceiro de trabalho, um amigo de farda. Peraí só um pouquinho, tô quase batendo teto ali. Não, segurar aqui. Na moral para ele bater menos hoje, né? Enfim, falado tudo isso, Guina, cara, se apresenta de novo, rapidamente, porque às vezes podem passar pessoas aqui que ainda não te viram. Quem é o Agnaldo? O que o Agnaldo faz? Qual é a trajetória do Agnaldo com a fé? Enfim, quem é o Agnaldo? Vamos dar um pouquinho hoje. Então, eu sou Agnaldo, né? Trabalho no Corpo de Bombeiros aqui de Londrina, né? Já estou há 16 anos já no Corpo de Bombeiros, entrei em 2010, né? Turma 2010. Então, eu tô trabalhando no CIAT, né? Já todo esse tempo. Fiquei um tempo em Cornélio, de Cornélio
vim para cá. Na trajetória da fé, né, trajetória humana, então eu desde pequeno já tive, assim, uma experiência muito forte com Deus, né, onde foi já me dando uma clareza muito grande sobre a fé, uma participação grande, né, sou católico, né, praticante, falando praticante, é importante falar, né? O óbvio precisa ser dito, né? Porque senão teve, sou católico, vai, né? Enfim, com respeito a todos, né? Então, desde pequeno já participava ali, segui todos os ciclos, né? De formação, catequese, batismo, crisma, todo ciclo. Fiz também, participei muito ativamente da RCC, né? No grupo de oração. Fiz muitas formações dentro da RCC. A RCC é eu diria, uma mola propulsora, né, da fé. Então, assim, me trouxe uma bagagem muito boa, né? De lá, eu tinha um anseio, né, um desejo. Eu falava, quando era criança, eu lembro de falar para meu pai e minha mãe que, no primeiro momento, eu falava que eu ia ser bombeiro, né? Era o meu sonho, ser bombeiro, né? E no segundo momento falava, não, eu vou ser padre, né? Acho que o desejo, né, de ajudar as pessoas meio que se confundia ali, né, nessas duas profissões, né? Tanto um quanto o outro é praticamente um sacerdócio, né? Se for ver assim, né? Você se doa, né, por completo ali pelas pessoas. Então, eu assim... Depois disso, fui para o seminário, então, né? Me formei no seminário, fiquei um bom tempo lá. No seminário? Eu nunca perguntei isso para você. Na verdade, fiquei um curto período, né? Foi 2 anos, né? Praticamente. Mas, cara, o tempo que fiquei lá dentro é tão intenso, tanta coisa assim, que você aprende, que parece que ia demorar uns 10 anos para aprender aqui fora. Falando de seminário, cortando, explica sobre o seminário, vamos entrar nesse assunto rapidinho, depois eu falo o que eu queria falar. Porque quando a gente pensa em seminário, a gente talvez generalize, e existe denominações ou ordens de seminário, né? Sim, congregações. Né? Você fez aqui em Londrina. Eu fiz aqui em Londrina. E qual que é o de Londrina? Inicialmente, então, aqui em Londrina eu entrei no seminário diocesano. Né? Que são os padres que costumam ficar mais dentro da região geográfica ali da onde ele está, né? De onde ele mora mesmo, de onde ele mora, né? Da diocese, né? Então, da diocese de Londrina, então eu permaneceria dentro da região de Londrina, né? As cidades aí que compõem a região. Então, a espiritualidade é uma espiritualidade um pouco mais próxima ali das pessoas, no sentido de pastoral, assim, né? De estar ali. Existe das congregações religiosas que daí cada uma vai puxar ou focar um pouco mais com o espírito do seu fundador. Então, você pega os palotinos, né? Então, São Vicente Palote, então ele tem uma espiritualidade X, então é um pouco mais nisso. Você pega os josefinos, então eles têm uma outra espiritualidade. E, enfim, né? Os franciscanos, carmelitas, agostinianos, enfim. E boa parte, para não dizer quase que a totalidade dos religiosos, né? Das congregações, eles tendem mais à missão. Então, é sair, né? Então, geralmente, eles saem da onde eles residem. Geralmente vão para fora, tem congregações que vão para fora do país, para fora do estado, né? Então tem toda essa movimentação do espírito mais missionário, né? De sair e anunciar. Do diocesano é um pouco mais do cuidado pastoral ali, né? O diocesano, assim. Então... A grosso modo, estou dizendo. É isso que eu ia perguntar, assim, porque eu acho que se entrar fundo é uma explicação muito mais ampla. Tem muito mais coisa, não é tão simples assim, mas também... Mas para a gente entender, por exemplo, a gente fiel leigo hoje, você fiel leigo, a gente fiel leigo, quando eu chego em uma santa missa, eu olho, eu posso ter uma infinidade de padre ali ou não. Por exemplo, em Londrina, vamos pensar Londrina. Sim. Eu chego hoje no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no qual eu faço parte da Pastoral da Família. O padre lá, eu não sei se você sabe me dizer, mas ele é o quê? Ele necessariamente ele é um diocesano,
é um carmelita, é um agostiniano? Tem isso ou não? Os que ficam em ordens, por exemplo, tipo, se tá carmelita, ele fica só onde tem o seminário carmelita, porque daí ele não pode ir tão longe? Como que é? Por exemplo, vou dar um outro exemplo que talvez vai clarear um pouco mais. Aqui na Rainha dos Apóstolos, Sim. né? Ali tem os palutinos, Sim. né? Então você vai chegar lá, o sacerdote, o padre, ele é um palutino. Mas nós temos algumas outras paróquias em Londrina que ela por uma... Me fugiu a palavra, não seria concessão, né? Mas seria assim, é uma paróquia que um religioso cuida, né? Então, você vai chegar lá, o sacerdote que vai estar lá, ele pertence àquela congregação. Então, aquela congregação cuida daquela paróquia, a pedido do bispo de Londrina, né? E existe toda uma hierarquia. Tudo passa pela hierarquia do bispo. Isso, tudo dentro de uma hierarquia. Dentro da igreja, tudo é hierarquia. Né? Tudo tem uma ordem, não é nada assim, jogar, tudo tem um porquê. Né? Nada acontece a bel prazer, né? Não, tudo tem um porquê, tudo tem um sentido, tem uma ordem, né? Então, lá no santuário, se não me engano, os padres lá são diocesanos, né? Mas às vezes pode ter algum religioso que, a pedido do bispo ou alguma outra situação, vai lá para exercer o ministério auxiliando aquele padre local. Então, por exemplo, tá com falta de padre em Londrina, ou tem padre que foi fazer formação, pega o ano sabático, sai do país, enfim. E aí, o santuário, vamos citar o santuário, ou a Rainha dos Apóstolos, talvez a Rainha dos Apóstolos não, porque tem o seminário palotino, né? Mas aí, faltou o padre. O bispo, Dom Jeremias, ele pode ligar para uma seminário, para uma congregação e falar, eu preciso de um padre. Existe a disponibilidade de mandar um padre para cá? É assim ou eu tô sendo bem raso? Assim, dizendo de uma maneira bem simples, em tese seria isso. Né? É preciso entender que a igreja é uma só. Sim. Então, assim, então, como irmãos, todos trabalham junto em prol do reino. Então, se está tendo uma dificuldade, nada impede que o bispo daquela localidade peça ajuda. Para um bispo de outra localidade. Um bispo de outra localidade. Entendi. Para uma outra congregação. Uma congregação, de repente, está crescendo, tem um número maior de seminaristas, e uma missão, olha, eu estou enxergando que aí é um polo para a gente trabalhar a vocação nesse sentido. Muito legal. Então, entendeu? Então, porque assim, igual eu falei, o religioso ele sai da sua localidade e vai para fazer missão, vai anunciar. Mas, por vezes, ele também, na onde ele vai chegar, às vezes tem um diocesano lá. Então, por isso que não é só exclusivo, não é só fechado, uma coisa. Então, entendi. Eu quis perguntar isso porque você falou de seminário, e aí agora eu vou entrar talvez no nosso tema, naquilo que a gente se propõe a falar sempre. O que o seminário tem de influência na sua fé? Você comentou rapidinho em 2 anos que eu levaria 20 anos para estudar sozinho. O que o seminário tem, sim, o seminário potencializou minha fé, porque eu conheci alguns seminaristas que depois do seminário esvaíram, né? Sumiram, né? E isso acontece bastante, né? Infelizmente. Sim. Mas o que o seminário fortaleceu a fé do Agnaldo? A clareza que você vai sendo formado lá dentro do seminário, né? De tudo, compreender o sentido. Eu penso que nós, né, enquanto seres humanos, nós somos muito curiosos, né? Tudo nós queremos saber o sentido, né? Para tudo, até o Viktor Frankl fala bastante sobre isso, né? Que quando você tem um porquê, você tem um sentido, você consegue superar qualquer coisa, praticamente, né? Então, ali dentro dessa caminhada, o padre, para ser formado, entre aspas, né, leva anos, né, de formação. Então, num primeiro momento, tem-se a formação básica, né, que deve até ele terminar os seus estudos colegiais e tudo mais,
Posterior a isso vem um ensino propedêutico, depois propedêutico filosofia, depois filosofia vem teologia. Então, uma caminhada aí de 8, 10, brincando, 10 anos para formar um sacerdote. Para ser pouco, né? Então, lá no começo que eu estava, então tinha muito a formação humana. Então, nós tínhamos a regra de convivência comunitária para aprender a conviver, né, em comunidade. Tinha o sentido da fé básica, né, o sentido das orações, a prática da meditação, né, a prática de oração, da vivência da Eucaristia diária, né? Todo um ordenamento, todo um conjunto de valores, princípios, aliado à fé, fez brotar e germinar uma fé mais rica, mais sólida para mim, né? É lógico, assim, Granado, eu até antes de vir para cá estava pensando sobre isso. A gente muitas vezes, né, a gente carrega muitas desilusões, né, muitas assim, frustrações, porque nós muitas vezes projetamos no outro aquilo que a gente quer para nós e muitas vezes esse outro não vai entregar. Muitas vezes eu posso projetar no padre lá da minha paróquia, no pastor da minha igreja, no líder da minha igreja, no chefe da minha empresa, né, do meu trabalho. Eu projeto nele algo que eu queria e às vezes esse outro não vai entregar isso para mim. Porque ele também está em construção, ele também está numa busca, né? Então, o que acontece? Dentro da igreja, a gente vê que muitas pessoas se frustram mesmo. Porque naquele momento que mais precisava, chegou lá, o dia que você mais estava precisando de uma palavra amiga, você foi falar com o padre e o padre virou as costas para você. Né? O padre não estava num bom humor naquele dia. Ele é o ser humano, né? Ou às vezes aquele padre não tem aquele dom, aquela vocação né, Nós temos sacerdotes dentro da igreja que são ótimos em termos de formação, mas não são muito bons em conselho. Mas em questão prática, excelentes. Já temos a situação inversa, né? São ótimos conselheiros, mas não... Tem uns sacerdotes que são ótimos em construir, em ajudar e fazer promoção social. É o cara que faz a paróquia crescer, né? Já tem outros que não, que o sentido dele é mais espiritual. É a riqueza da igreja, eu diria, né? De ter são um conjunto, cara, né? Isso é muito legal, porque aí eu acho que vem à minha cabeça uma pergunta. Nós, enquanto fiéis, Sim. Não temos o problema ou a dificuldade, ou queremos acreditar que todos os padres devem ter o dom conselheiro? Estou falando, eu falar, ele é padre? Obrigatoriamente ele tem que ter o dom conselheiro de falar algo que sirva para mim, ou para me exortar, ou para me engrandecer, ou para me ensinar. Eu estou falando que é a visão aqui de fora, que é o que a gente enxerga. O que o padre, para nós católicos, é a autoridade máxima no local e é ele que sabe tudo que nós não sabemos, né? Então, às vezes, a gente tem essa visão de achar que ele tem que fazer tudo do jeito que a gente acha que deve ser feito. E quando você me traz isso, faz com que eu comece a olhar diferente os sacerdotes das paróquias, que muitas vezes eu vou até mesmo da paróquia que eu frequento. Ele talvez peca muito no que eu queria que ele fosse para mim. Mas olha o que ele faz para a igreja. Olha como essa comunidade está crescendo. Olha como o santuário cresce. Olha... E aí eu começo a entender que ele não peca comigo, que a vocação dele enquanto padre principal é a vocação da igreja, da construção, da liderança em outros sentidos. Eu tô certo? Tô coerente? Sim. E como que faz para que eu, fiel leigo, consiga ter essa visão, começar a enxergar? Seja o pastor, enfim, seja o líder da igreja, mas para a gente católico, como que eu começo a poder observar aquele padre não somente como aquilo que eu quero que ele seja, como aquilo que ele é? Nós precisamos pensar, né, primeiramente, olhar para a realidade. Né? E a realidade ele é um ser humano. Legal. Ele é um ser humano. Então, aquele líder que está na sua frente, ele está ali para te ajudar a auxiliar no caminho.
né? É lógico, ele tem uma formação, tem uma bagagem para isso, ele tem uma hierarquia que ele tem que corresponder, ele não pode simplesmente sair e fazendo as coisas a seu bel prazer. Ele tem uma hierarquia a ser respeitado, né? De igual forma, não falo em nome da igreja evangélica, mas de igual forma, eu vejo isso também na estrutura das igrejas evangélicas. Existe o conselho dos pastores, sim, né? Em outras denominações também. Em tudo, se a gente for observar, existe uma hierarquia, uma ordem, né? O ideal é que a gente sempre projetasse nosso olhar, né, para Deus. Perfeito. Né? Para olhar para isso. Só que para olhar para Deus, eu preciso caminhar aqui, nós caminhamos aqui, militamos na carne, né? Nós caminhamos neste mundo, então tem um líder ali na frente, mas Deus seria o mais correto de eu compreender que eu sigo aquilo que o padre está me dizendo, sigo aquilo que o meu pastor, o meu líder, sim, né, está me dizendo, mas também eu preciso entender que ele é um ser humano de carne e osso igual a mim. Perfeito. Né? Até assim, puxando, sem querer mudar um pouco o assunto, mas algo me fez pensar até mesmo na nossa profissão, na minha profissão, né? Dos policiais e tudo mais, né? Eu vejo assim, para mim às vezes é até engraçado, né? Você tá lá, o policial, vou dar o exemplo do policial que para mim é o mais... o policial tá lá com um fuzil, uma pistola, entre aspas, quase que praticamente apontado para você, e aí você quer chegar e dar de dedo na cara dele e xingar ele, não, porque ele recebeu treinamento para... Não, mas pera lá, meu filho, você já parou para pensar no que você está fazendo, né? Juízo, né? Por mais que nós tenhamos uma formação, e no quartel é trabalhado bastante isso, né? Na nossa formação é trabalhado bastante essa questão do psicológico e tudo mais, mas, poxa, nós somos seres humanos. Nós somos robôs, né? Não somos robôs. Nós temos ações e reações. Às vezes, aquilo que é gatilho para mim não é gatilho para você. Perfeito. Né? Então, e aí a gente vê que as pessoas fazem isso mesmo, né? Então, até a gente... Enfim, né? É algo assim que eu fico assim de cara, né? Porque não tem outra palavra para expressar. Mas é preciso compreender que, voltando para a fé, né, que o meu caminho sou eu que vou fazer. A responsabilidade é toda minha. Né? O problema é que nós queremos projetar no outro, até mesmo acho que essa ânsia de um sentido do porquê que isso está acontecendo comigo, né? Por que, né? Não, eu vou lá e o padre vai rezar e vai abençoar meu casamento e meu casamento vai ser melhor. Não ficou melhor meu casamento, porque a oração do padre é fraca, essa oração, então vou no outro. Não, então vou no outro, então vou nesse pastor, né? Vou no outro. Mas aí você vai olhar para a pessoa e aí ela, tipo, né, tanto mulher quanto o marido, enfim, né, um levanta da cama, não arruma a cama, o outro não dá um beijinho na esposa, não leva uma flor, não faz um jantar, não cuida, ele não faz o seu básico. E aí quer que uma intervenção divina desça como... varinha de condão, fala, né? Um passo mágico, uma varinha de condão, agora vai ficar tudo brilhando. Não é assim. Olha que legal que você falou isso, né? Que eu mostrei para você no começo, que eu queria mostrar uma frase de Santa Rita, né? Pra gente trocar essa ideia, que você falou isso sobre a gente coloca sempre no outro, e muitas vezes a gente coloca sempre em Deus aquilo que muitas vezes é função nossa. Né? E aí a frase de Santa Rita é, nada é impossível para Deus. Ponto, todo mundo sabe. Nada é impossível para Deus. Encorajando a paciência nos sofrimentos com meu Jesus. Aumenta a minha paciência nas dores que me envias. E lembrando que, quando tudo parecer perdido, confie e reza.
Aí confiar cabe a mim, rezar cabe a mim. Deus age no silêncio. Então, em que momento nós, fiéis, precisamos entender que a fé cabe a mim, não a Deus? Né? Parece estranho, talvez, a pergunta, né? Mas cabe a mim ter fé, cabe a mim acreditar, cabe a mim rezar, cabe a mim dobrar o joelho, cabe a mim... Em que momento? Só a título de curiosidade, hoje, dia 22, né? Hoje é o dia devocional de Santa Rita. Inclusive, lá no nosso santuário, né? De Santa Rita. Sem saber também. Tá tendo o dia devocional dela, então... Enfim, né? Santa Rita é considerada pela igreja uma das santas mais completas, né? Porque ela passou por quase toda a fase da sua vida, né? Para não dizer a totalidade da sua vida, ela conseguiu passar por exemplos ali, né? Traz a nós exemplos de santidade em vários sentidos. Então, ela foi casada, então ela conversa com quem é casado, ela depois tornou-se religiosa, então, né, tem um diálogo ali com os religiosos, enfim. E ela é considerada a santa das causas impossíveis, né? Santa Rita é doutora? Não. Não, né? Não é doutora da igreja, não. Mas ela é um grande exemplo aí para nós. Uhum. Mas, assim, nós temos São Vicente Pallotti, se não me engano, ele vai nos dizer que tudo que nós precisamos fazer, nós temos que fazer como se tudo dependesse de nós, exclusivamente de nós, mas confiando que tudo vai ter a ajuda e a colaboração de Deus. Gente, não vai parar não, o Fernando vai entrar agora, nós avisamos que ele ia atrasar, então não tem problema, vai passando no meio, continua aí, dá nada, o jogo é direto aqui. Chegou reforço. Fala, lindo. Chegou reforço. É difícil me aguentar aqui, Fernando. Sozinho. E aí, Fer, bom? Bom demais, graças a Deus. Conseguiu resolver? Tá resolvido. Tá resolvendo ainda. Tem a vida é assim, gente. A vida é assim. Faz parte. Que bom. Guina, continua se quiser passar as honras do que você estava falando pro Fernando se situar no nosso bate-papo. Fer, nós falamos um pouquinho do seminário, que o Guina foi seminarista. Ele explicou um pouquinho do que é o seminário, do que os 2 anos de seminário fez para ele, né, enquanto fé. Ele disse que trouxe uma fé mais rica. Nós falamos aqui, eu vou até pegar aqui para falar. Estava falando agora de Santa Rita, e ele lembrou que hoje é o dia devocional de Santa Rita, né? Que a gente falando sobre o quanto a gente projeta no outro as coisas que podem acontecer, e muitas vezes nós projetamos em Deus aquilo que cabe a nós também, né, Guina? E a gente está falando disso agora. Eu quero que Deus faça aquilo que é responsabilidade minha. Né? Então a gente tá trocando uma ideia sobre isso, e aí eu falei sobre uma frase de Santa Rita, que era a ideia, até mostrei pro Guina antes, que ela fala assim, ó, lembrando que quando tudo parecer perdido, confie e reza, né? Que confiar e rezar só cabe a mim, não cabe a Deus, né? Sim, ele tem o momento, Deus é, e nós precisamos confiar e rezar. E aí o Aguinaldo estava falando sobre não projetar nos outros. E aí, para não dar tempo para você, eu já quero jogar em cima de você, que é assim, que é no foguete mesmo. O que você me diz sobre a gente projetar demais em Deus aquilo que cabe a nós? Isso tem... vou conversar com vocês que tem uns 15 dias, um grande amigo meu estava para tomar uma decisão e ele falou assim, Fernando, eu sempre fui de que eu tenho que rezar e pedir para Deus, e eu tenho que rezar e Deus tem que resolver. Gente, um dos dons que o Espírito Santo nos dá, são 7 dons que nós recebemos com o sacramento da Crisma. E um deles chama discernimento. Se Deus nos deu um dom, que é um presente, para que a gente possa discernir sobre o que é bom e o que é ruim, por que eu tenho que deixar para Deus aquilo que cabe a mim? Por que eu estou dizendo isso? Aí ele tinha a situação que era a seguinte, ele trabalha, tem um emprego, ele acabou de ser pai, e ele recebeu uma proposta de um emprego que ele sempre rezou, para que ele pudesse ficar em casa, trabalhando de casa, na faculdade que ele faz, no trabalho que ele está estudando,
para que ele pudesse trabalhar home office e cuidar da filha dele. Ele estava em dúvida se ele aceitaria o trabalho. E ele sempre rezou. Sempre rezou, sempre pediu aquilo. E aí, ele me ligou, ele falou, Fernando, você que, cara, é um cara de muita oração, o que que eu faço? Você não pode rezar para assim, meu amigo, vamos lá. É hora de ser chato, né? De parecer chato. É hora de eu bater. Peraí que Deus tá com um papelzinho ali desenhando pra você. Ô, fezinha, né? Exato. Você quer que Deus desce, apareça na tua frente do jeito que você idealizou e fale, fulano, pode ir. Não. Olha, se você está pedindo, se é isso, aí... Vamos, como a gente... Eu dou risada porque eu vivi isso. Porque se falaram de Santa Rita de Cássia, eu uso sempre muito a igreja com os santos, porque são modelos de que deram certo e que são instrumento para nós, para que a gente possa imitá-los, assim como São Paulo diz na sua carta aos Coríntios, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, quando nós conseguimos imitar as virtudes dos santos, nós vamos fazendo aquilo que nos leva ao céu. Santo Inácio de Loyola, um grande professor que tem os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, nos exercícios ele fala sobre a tomada de decisão. Como vamos tomar a decisão e como fazer. Então ele ensina a seguinte frase, respondendo a tua pergunta ainda, Edu. Tem que tomar uma decisão. Recebi uma proposta para morar em São Paulo ou eu fico aqui. E eu coloco no discernimento, um dom que Deus me deu, no papel aquilo que é vantajoso de eu ir para São Paulo, aquilo que é vantajoso de eu ficar em Londrina. E aí eu executo com o meu discernimento. Puxa, é mais vantajoso que eu vá para São Paulo. Eu vou ganhar mais, eu vou dar uma qualidade de vida para minha família melhor, eu vou crescer na minha carreira, é uma oportunidade que eu sempre precisei. Então tá bom, tá tomando a decisão prática. Porém, eu não a executo. Como assim? Tomei a decisão. Qual que são as vantagens de eu morar em Londrina? Tenho minha família perto, tenho meus amigos perto, tem um monte de vantagem, que é o que faz de eu não querer ir para São Paulo. Eu tomo a decisão, mas não executo. Eu vivo em Londrina como se eu estivesse em São Paulo, sem as vantagens de ter meus amigos por perto, de ter longe da minha família. Se isso me traz paz, a paz vem de quem? De Deus. Aí eu executo. Aí eu vou. Eu vou fazer uma pergunta. E como que eu vivo em Londrina como se eu vivesse em São Paulo? Você me não- afasto dos amigos? Exatamente. Eu faço o exercício prático mesmo. Exatamente. Vou me afastar Vai durante me- um tempo vai como se eu ficar- estivesse em São Paulo. Exatamente. Sem as vantagens. Eu tenho que viver como se eu estivesse em São Paulo. Isso vai me trazer paz? Eu vou estar sozinho. Eu não vou ter família para dar uma rede de apoio, para cuidar da Maria, para cuidar da minha esposa. Eu vou ter que viver assim. É essa é a realidade que eu vou estar em São Paulo. Se isso traz paz, eu estou em paz. É isso que eu quero. Aí eu vou lá e executo. Cara, Porque a que paz vem de exercício Deus. animal. Cara, os santos nos deixaram exercício, nos deixaram modelo para Basta isso. a gente ir atrás, né? Só que a gente fica só naquilo que a gente quer que venham pra gente, né? Mas aí é que tá o problema, né, Fernando? Caraca, que A massa. gente fazendo isso, aí se der errado, eu vou colocar a culpa em quem? No santo! Boa! Então, Boa. até hoje mesmo eu tava meditando, eu falei, poxa, Boa. muitas vezes a gente se decepciona, para de ir na igreja, Por quê? Porque Deus não correspondeu à minha expectativa. Sim. Eu queria Uhum. que ele tivesse feito X e ele não fez. E agora, olha, tô de relação cortada com você, né? Então... Tô de mal. Então, Aliança de assim... renda. Então, o problema da fé, né, o problema da nossa caminhada em termos de fé e tudo mais, está exatamente aí. Porque, assim, primeiro que para a gente entender qual o sentido, né, qual a vontade de Deus, não é muito fácil, Não. né? Geralmente, aquilo que Deus quer, geralmente implica em questões difíceis, né? Porque se não é difícil, para que eu vou fazer discernimento, né? Eu tenho aqui, eu vou te dar um iPhone... Você quer $1 milhão ou é, você quer 500 mil reais? deixa eu pensar, né? Não, isso você não vai perguntar para Deus, né? Entre aspas. Deus né? acabou e falou, acorda, besta. Não, você não pergunta, né? Você deixa eu perguntar coisas que são difíceis. E aí, não toma-se esse discernimento claro. Voltando um pouquinho, né? Dar um exemplo mais escabroso, acho que fica mais fácil, né? De compreender. Eu recebi uma proposta de trabalhar lá na Antártida, né?
tal. Mas eu não suporto frio, não suporto neve, gosto de ir pra balada, não abro mão de ir pra balada. Não quero ficar numa ilha. O que você tá querendo pensar? Só pelos 50 mil que você vai ganhar. Só pelo valor? O valor não é tudo. Né? Exatamente. Só que a gente não para pensar isso mais, né, Fernando? O óbvio hoje, ele precisa ser dito, né? E uma outra coisa que que eu penso também bastante é que, além desse fruto, Deus também nos dá sabedoria. Exato. E a gente... dos 7 dons do Espírito Santo. Exatamente. Você falou de um, eu lembrei da sabedoria. E como a gente tem deixado a sabedoria de lado. Ao ponto de, né, Cherson vai dizer que chegará um tempo que precisaremos dizer que a grama é verde, né? Mário Sérgio Cortella tem uma frase que ele fala: a vaca não dá leite. Você tem que dizer pro teu filho que a vaca não dá leite. É. Mas como assim não? Você precisa acordar cedo, pegar o teu banquinho, entrar lá no curral, amarrar o rabo da vaca, se enfiar no meio das bossas, ordenhar pra vaca te dar leite. Porque ela Porque não dá, ela não vai na porta... Leite? Exatamente. Exato. Mas nós estamos vivendo esse tempo. Isso, Então- G.K. Chesterton, que seja dito, ele é de 1915. Não Sim, é agora. não é de Isso agora. é muito Não é do ano passado, É meio né? século passado. E até assim, até um pouco antes você tinha falado, Granado, também, até esqueci o sentido da pergunta, mas a gente tem uma facilidade muito grande de nos ligar a coisas negativas. Exato. De maneira geral, né? E aí, então, se Deus nos ajuda, se acontece 1000 maravilhas na minha vida, igual aconteceu em 2025, eu vou lembrar daquela uma que deu errado. Aquela Deus deu mancada comigo. Vacilo, Né? não me ajudou ali. Então, tipo, a gente consegue se ligar muito mais ao fato negativo do que ao positivo. E isso, ainda mais quando se trata em questões de fé, fica um pouco mais difícil ainda, porque a fé é aquilo que a gente não está vendo, né? Não é tão palpável, né? Assim, tem hora que o Espírito sopra que você sente, né? No ambiente. Mas, tô me alongando, né? Imagina. Mas eu penso que é algo assim que é preciso mergulhar, né, no caminho da fé, é preciso mergulhar em Deus, aproveitar de tudo aquilo que Deus nos deu, igual o Fernando falou, aos dons que o Espírito Santo dá para nós, nos dá essa sabedoria, nos dá, né, eu vejo assim os compositores das músicas, tem músicas lindas, né, de melodias, isso é um dom de Deus. O menino trabalhando ali na produção ali do vídeo, é um dom de Deus. Porque me aguentar aqui é um dom. Né? Então, olha quanta coisa você mesmo, né, por que você se levantou hoje de manhã, né, é preciso dar um sentido, dar uma razão para o seu viver, dar uma razão, né, uma direção. E, enfim, estou me alongando. Eu queria fazer uma colocação sobre o que o Fernando falou e sobre isso, sobre dar a razão. Em 2 episódios da minha vida, que não é o que completou 6 anos ontem, 6 anos já daquele episódio. Já? Já, ontem. Nossa, eu tô ficando velho, rapaz. 6 anos ontem. E aí, Nossa, tá aqui os dois principais do episódio, terrenos, né? Os 2 principais terrenos, né? E do que o Fernando falou do amigo dele. Eu passei 2 episódios que a minha esposa me alertou pra minha fé. Em um dado momento, eu queria fazer algo que me daria um salário maior. E eu estudava para aquilo, com uma vontade, com um ímpeto absurdo. E depois de 3 anos tentando, eu cheguei para minha esposa. Ela falou: eu nunca vi você feliz fazendo isso. É hora de se acordar, eu não quero marido feliz dia 30. Aí eu fiz a relação. Putz, ela tá pouco se importando quanto eu vou ganhar. Sim. Ela quer um cara feliz durante o mês. Ela não quer um cara feliz no dia 30, porque no dia 30 cai X valor. Isso foi um episódio, e eu nem estava tão apegado à fé como eu estou hoje. Sempre fui aquele católico, não ia, vocês sabem tudo, né?
Aí depois dessa jornada, depois do fatídico dia 21 de janeiro de 2020, enfim, que eu decidi, eu e ela, nós decidimos nos entregar mais para Deus. O ano passado aconteceu algo que eu cheguei para ela em casa e falei, amor, eu vou parar. Eu cheguei a comentar isso com você, eu acho. Uhum. Eu vou parar, não quero, porque eu conheci pessoas que pensam diferente de mim. Daí ela falou, o que tanto você reza? Você não reza para Deus te ajudar a transformar as pessoas ou para mostrar a fé para as pessoas? Simplesmente ama. Se a cada pessoa que fizer algo diferente ou pensar diferente de você se afastar, você nunca vai cumprir aquilo que você reza para cumprir e nunca vai cumprir aquilo que Deus quer, talvez, que você cumpra. Então, que eu acho que vai muito em conta do seu amigo. Se você pediu, meu irmão, Deus está dando para você aprender a amar mais as pessoas, para você aprender a ter mais paciência, ter mais discernimento, a ter mais sabedoria. E por várias vezes eu fraquejei demais na fé. E aí é onde eu falo, a mulher sábia é dificular. Sim. Que se a Ingrid não fala o que ela falou para mim nas 2 vezes, eu tomarei a atitude errada, a decisão errada. Então, o que eu acho que fica, para eu aprender a fortalecer a minha fé, que eu preciso aprender a discernir e ter a sabedoria de agir, mas também entender que a minha fé parte de quem eu tenho do meu lado. Uhum. O que eu vejo muito, né, o que você fala, é porque tinha um ponto muito importante, que era o valor. Sim. Que é o dinheiro. E é aí que eu sempre falo, eu quero falar olhando para a câmera, para você ouvir e prestar atenção. Dinheiro, ele não é o fim, ele é consequência. Uhum. Eu não posso trabalhar pensando no dia 30 que vai cair. Exato. Eu tenho que trabalhar pensando no que eu estou fazendo. Em consequência de eu entregar bem, eu ganharei bem. Porque muitas vezes as pessoas falam, quero ganhar mais, Fernando, quero ganhar mais. Mas o que você tem entregado? O dinheiro é uma mercadoria de troca. Uhum. Você ganha pelaquilo que você entrega. O que eu tenho entregado hoje? O que eu tenho feito para poder ganhar mais, para poder merecer mais? Uhum. Às vezes eu não tenho mudado o que Feito eu tenho nada feito. além, né? Feito nada além. Né? Eu, como vendedor, se eu não entregar mais, se eu não sair mais, se eu não prospectar mais, eu não terei mais, vamos dizer assim, programação de venda, não terei mais oportunidade de negociação, consequência, eu não vou ter mais fechamento. Ainda mais no seu segmento, que é nichadíssimo, né? Que é bem barato, bem tranquilo vender o que eu vendo. Você né? vende 10 por mês, né? Fácil, né? Nossa, quem dera vender esse 10 por mês, né? Tô feliz que esse mês já foram 3, eu tô pulando de alegria. Né? Então, às vezes a gente pensa nisso, o dinheiro como o fim único. Não, tá errado. Ele é consequência. E como trabalhar, eu vou trazendo a fé e a esperança, né? Que a gente... Como trabalhar minha fé e minha esperança nisso? Porque assim, eu quero ganhar mais, você quer ganhar mais, você não quer ganhar mais. Ponto. Uhum. Mas nós sempre temos o dinheiro como um fim. Na nossa profissão hoje, que eu atuo, o Aguinaldo atua, talvez entregar mais não nos dá mais dinheiro. O que precisa ser é seguir a regra do jogo para que a gente seja promovido, né? E aí, sendo promovido a sargento, a gente ganha mais, que é um fato de entregar mais. Eu entreguei mais conhecimento e tal, ponto. Uhum. Mas como eu consigo entender que a minha fé e a minha esperança ela não pode e não deve estar baseada no cifrão? Porque aqui um podcast onde eu falo com empresários, falo com pessoas que já faturaram bilhões, falo com pessoas que não faturam nem 1.000, falo com pessoas que para ganhar o que o Fernando ganha leva 1 ano, para ganhar o que nós ganhamos leva 1 ano. Sim. Então, como eu consigo fazer com que essa pessoa tenha fé e a esperança sem ruir, sem surtar, no mundo que nós vivemos? Enfim, conseguiram entender? Sim. Vamos lá. Eu começo, você tem... Tá cool. É que você já começou, eu queria ter começado com isso que eu trouxe, né? Que eu rezava, né? A fé é muito tranquila da gente ter. Você tem fé porque fé, vai dizer a carta aos Hebreus, que é esperança naquilo que não se vê. Uhum. Então a nossa fé, muitas das vezes, ela está assim baseada em Deus. Porque fé é esperança naquilo que eu não vejo. Então a fé é em Deus. Uhum. Não tem como eu ter uma fé naquilo que eu estou vendo.
Seria errado, né? Sim. A esperança que é o errado. Porque nós não esperamos de Deus. Nós esperamos de nós mesmos. Caramba. Sim. Esperança muitas das vezes, não está em Deus. Porque eu preciso esperar de algo que eu tenho concreto. A minha esperança está nas minhas ações, naquilo que eu planejei, naquilo que eu quero, naquilo que eu vejo, porque é palpável, eu preciso de uma esperança. A frase, ditado popular mais dito do mundo, qualquer esperança? A última que morre, né? Não, a esperança nunca morre. Porque a minha esperança está em Deus. E Deus não morre. Entende? Isso Por que a esperança é a Romanos última 5 que fala, morre? né? Quê? É Romanos 5 que fala isso, né? Da esperança, da paciência. Sim, mas ele fala que o amor, de tudo que vai passar, o amor prevalecerá. Aham. Porque o amor é um amor que espera que Deus vai me dar aquilo que eu preciso. São Paulo vai dizer, fé e esperança e caridade, todos passarão, porém o amor prevalecerá, que é a caridade. Ele fala da caridade. Então, o amor é aquilo que sustenta a minha esperança. E aí, muitas vezes, nós esperamos de nós mesmos. Quando eu começo a fazer algo, qual que é o grande problema hoje da nossa sociedade? A preocupação. Uhum. Todo mundo anda preocupado. Todo mundo anda preocupado. Por que eu estou preocupado? Olha, a própria palavra diz, gente, preocupado com a minha ação. Amanhã eu tenho um problema para resolver. Eu tenho uma negociação amanhã. Nossa, envolve muito dinheiro. Aí eu fico preocupado, o que eu vou falar? Se eu tenho a minha esperança em Deus, por que eu tenho que me preocupar? O Papa Bento XVI, meu querido professor, ele dizia, se nós soubéssemos confiar em Deus, ou seja, ter esperança em Deus, não teríamos medo de nada. E preocupar, eu acho que é legal você falar isso, você falou da negociação, é diferente de preparar, né? Exatamente. Tem gente que se preocupa e não se prepara, né? Se eu estou preparado, não é porque eu estou preocupado, é porque eu sei que é algo importante, né? Seja para mim ou para minha empresa. Aí eu falo de preparar, por quê? Se eu vivo todos os dias como se esse fosse o dia mais importante da minha vida... Não uma happy hour? Não, happy hour. Legal. Exato. Não a hora feliz, mas o dia mais importante da minha vida, todos os dias. E aí eu tô preparado, eu não preciso me preparar. Eu me preparo todos os dias. Eu já me preparo, já é a minha vida. A minha vida eu espero naquilo que Deus tem para mim. E o que é? Eu não sei, porque a minha fé é o que dá. Uhum. Putz. Entende? Continua. Eu só queria pegar porque isso aconteceu comigo. Olha, tá vendo? Nem conversamos, gente. Eu cheguei atrasado, só pra vocês saberem. Mas assim, aí indo para um... eu sempre tive um problema financeiro muito grande, né? Isso por questões de tratamento de saúde, enfim, né? Vem também de uma família pobre, enfim, em vários motivos. E sempre naquela peleja, né? Sempre naquela peleja, dinheiro, corre. E um belo dia, né? Como diz o outro, né? Encostei Deus na parede. Brincadeira, nunca fiz isso, não. E nem dá, né? Nem dá. Mas um belo dia, eu conversando com Deus, ele falou, me ajuda, né? Eu preciso sair disso, tal, Deus. Porque Deus, Ele quer para nós o melhor. Uhum. Ele não quer o pior para nós. Uhum. Ele quer uma vida boa para todos nós. Ele almeja o melhor para os seus filhos, né? Não é desejo de Deus que você viva uma vida de miséria. Exato. Não é desejo de Deus que você viva, igual o irmão falou, esperando chegar o dia 30 para cair o seu pagamento. Isso não é desejo de Deus. Não é desejo de Deus que a sua hora mais feliz da sua vida seja o happy hour na hora que você vai embora para casa. Uhum. Né? O momento ideal é o momento que você acorda. É o agora, né? É o agora. Mas, voltando, né? Então, um belo dia, daí eu conversando com Deus e tal, e Deus, eu preciso de dinheiro. Aí, o único ímpeto que eu recebi de resposta foi, você precisa de quanto? Mas aí a negociação começou a ficar grande, né, Deus? Não! Então, mas aí, perceba, eu sempre, não, eu preciso de dinheiro, preciso sair dessa dívida, eu preciso de quanto? Granado, eu não sabia quanto que eu precisava. Tipo assim, porque eu senti assim, ó, eu vou depositar na sua conta, a quantia exata para pagar as suas contas, para resolver a sua vida, para você viver bem. Quanto você precisa? Fala um número, eu quero saber até os centavos.
Porque daí Morreu, cai né? nisso que você trouxe, né? E aí eu comecei a melhorar. Porque daí eu comecei, opa, então eu devo X, eu gasto com Y, gasto Z, tal, tem isso. Se colocar na ponta do lápis, aquilo que a palavra mesmo fala, né? Quando vai construir, você calcula. Então eu fui calculando, escrevendo e projetando. Eu preciso pensar que eu vou gastar X. Quanto que eu gasto por mês em mercado? Quanto que eu gasto por mês com combustível? Mercado. Eu quero andar puxar a sardinha pro seu patrocinador. Eu quero andar de Audi, né? Todo mês. Viu aqui o 8 ali fora? Não. Eu quero uma Audi pra mim e tal, mas você quer Audi, mas quanto custa um Audi na sua vida hoje? Exatamente. Quanto que custa o seguro? A gente não faz essa conta o custo básica. total, não é apenas um custo, né? A gente não faz a questão básica. O nosso dever de casa a gente não faz. E aí a gente projeta para Deus que Deus venha lá da sua infinita glória e resolva todos os meus problemas sem eu precisar me esforçar. Porque se não resolver, a culpa é dele. Isso, não resolver, a culpa é dele. Porque é mais fácil. Você Culpar o não outro acha é que muito- pra gente é mais fácil? Com certeza. E é um exercício que talvez vocês façam, e eu faço também, de não querer culpar o outro dos problemas que eu causei pra mim mesmo. Quando a gente vai confessar, você não vai chegar lá pro padre e falar assim, padre, eu pequei porque minha mulher é um porre. Não. Eu pequei porque... Mesmo que ela seja. Mesmo que ela seja. Né? Quantas vezes eu confesso, não tenho vergonha de dizer o meu pecado aqui, porque sou pecador. Falei, padre, peço perdão porque não tive paciência com a minha esposa essa semana. Eu não falo o que ela fez, eu falo o meu erro. Não importa o que ela fez. Não importa o que ela fez. Minha culpa. Eu falei que no dia do casamento vocês não estavam lá, mas Deus estava, e eu falei pra ele, amar, respeitar-te na saúde e na doença. E aí, alegria, nem na na tristeza, com os defeitos e qualidades. Não, só quando você for boazinha comigo. Então hoje a gente esquece disso, e até quando outro dia eu falava numa palestra, uma formação que eu fui dar sobre Santa Missa, e aí eu falei sobre o 8º mandamento da lei de Deus, e eu falava assim, ó, qual que é o 8º mandamento da lei de Deus? Aí todo mundo, falei, então, todo mundo acertou, né? Não levantar falso testemunho. Eu falei, ó, mentira é um pecado e precisa ser confessado. O pessoal, nossa, então não vou sair do confessionário. Não, você tem que parar de ser vagabundo e parar de mentir. Não é não sair do confessionário. É você tomar vergonha na tua cara feia de mentiroso e parar de mentir. Ponto. Sim. É isso que você tem que fazer. Eu tomei essa de um padre uma vez. Eu queria bater no padre. Eu falei, ué, padre, qual é que é? Não, mas é verdade. Eu acho legal isso você falando, porque a gente tem a prática de confissão. O Fernando acho que confessa a cada 15 dias. Ou às vezes um mês. O Guina confessa todo mês também, né, Guina? E eu preciso me confessar todos os dias. Né? Mas é legal isso, porque eu fui confessar com um padre uma vez. E ele olhou pra mim. Eu te conheço. Eu falei, ixi, Maria. Ele também me conhece? Né? Eu falei, o que eu fiz? Esse pecado você confessou 4 meses atrás. Você não tem vergonha na tua cara. Olha. Por isso que é bom confessar sempre com o pároco Eu e com a pessoa, sempre. Eu confesso como diretor espiritual. Eu fiquei assim, tipo assim, pô, minha cabeça, na hora, aquela fração de segundo, você busca um monte de resposta. Lógico que eu não ia responder o padre, mas eu buscando respostas justificativas pra mim mesmo. Não, mas é que eu sou fraco. Por isso que eu pequei de novo. Não, mas é porque, pô, a vida nos leva a pecar. Justificar, não. Eu comecei a justificar o meu erro. E eu falei, caramba. Foi a mulher que o senhor me deu, senhor. Eva, não fui eu. Então, daí, Exato, aí deixa eu a cheguei Daniela em casa, aqui, aí eu cheguei em casa e comecei a fazer uma reflexão. Falei, putz, eu fiquei com raiva do padre, que aí eu tive que confessar com outro padre que eu tava com raiva daquele padre. Né? Não, brincadeiras, mas assim eu comecei a refletir. Falei, putz, ele tem razão. Se todas as vezes eu caio no mesmo erro, talvez o problema seja eu. Exato. Talvez o problema seja eu que não consigo controlar esse ímpeto humano de sentir raiva, de falar mal, de brigar, de matar, de roubar, Então, talvez falte realmente vergonha na minha cara de exercitar ou de mortificar mais, dobrar mais meu joelho, rezar mais, jejuar mais, sei lá, fazer sei lá o que mais. E aí, parece duro falar isso. Mas quando eu tomei essa porrada, eu falei... Isso a gente vê hoje com o advento da internet e as redes sociais e tudo mais. Você vê assim como gera uma engajamento, repercute bastante
quando você demonstra o erro de uma pessoa, Nossa senhora. né? Mas vamos lá, só um parênteses. Se a gente for estudar o princípio das redes sociais naquele filme onde fala do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele cria o Facebook para difamar a menina que ele tinha namorado. Então, Aham. ela não está errada. Criou para essa finalidade Com mesmo. essa finalidade. As redes sociais foram criadas para isso, para difamar as pessoas. Sim, mas mais do que isso, Infelizmente, né? o É a olhar verdade. para o erro do outro tira o olhar do meu erro. Exato, é mais fácil. Eu não preciso ficar olhando para os meus erros. Eu fico olhando para o erro do outro, né? Ah, apareceu lá o escândalo do padre. Nossa, aí vem trocentos milhões lá. Não, e tá vendo? Por isso que eu não vou na igreja, né? Você vê, ó, tudo padre Tudo é a mesma safado. coisa. Mas eu não olho aí eu saio daquele vídeo e eu vou abrir um conteúdo pornográfico. Saio daquele Traio vídeo minha e vou, esposa. vou trair minha esposa. Saio daquele vídeo e vou falar mal dos outros. Entende? A gente projeta no outro aquilo que a gente muitas vezes não quer enxergar dentro de nós mesmos. Você arregaçou aí, gostei. Isso é uma verdade. Outro dia eu fui confessar, eu contando meus pecados, que eu tinha falado mal de um padre, e aí eu confessei, falei, né? Depois eu falei os meus pecados, os outros pecados, aí o padre virou pra mim e falou assim: você acha que ainda você tem direito de falar mal daquele padre? Eu não sei o que você falou, mas você com todos esses pecados... Você quer falar mal do outro? Presta atenção. Olha no seu nariz, né? Mas isso que o Aguinaldo falou é uma verdade dentro da nossa casa. Nós, como maridos, quantas vezes você não vira assim, é porque ainda bem você não casou com fulano, olha o que fulano faz com a esposa. Aí é fácil, né? Você pega um que é pior para você poder se engrandecer. Quando for se comparar, compara com Santo Antônio, São Ai, Francisco, meu Deus. Papa Bento. Aí eu quero ver você comparar. Sobe a tua régua, não abaixa a tua régua para você se gloriar. Sobe a tua régua e fala assim, nossa, é porque eu tô igual a São Francisco. Eu tô igual a São Pio de Priteucina. Aí, Isso, meu Deus do céu. aí a comparação fica legal. Aí você pode falar o que você quiser. Aí você... Você não vai ter coragem de falar. Aí que tá o problema. Aí você pode falar o que você quiser, porque você não vai ter nem o que falar. Você não vai querer falar, porque é igual o São Pio. São Pio tinha vergonha das suas chagas. Ele chorou quando ele recebeu os estigmas que lhe parecia com Jesus. Ele teve os mesmos estigmas, são as chagas, né? As feridas que Jesus teve. Quando ele recebeu, ele chorava, ele tinha vergonha, porque ele falava assim, as pessoas vão achar de mim, eu não sou merecedor disso. Eu sei que o Guina tá procurando algo aí na Bíblia e ele pode concluir, mas você falou de São Pio, Fer, e eu sempre fico na minha cabeça. Por quê? E deve ser o que falta em mim, é óbvio. Talvez a pergunta seja óbvia. Quando eu fui estudar um pouquinho, ver o filme, eu sempre quis entender São Pio do porquê que ele tinha um estigma. E a única coisa que eu lembro de São Pio é a obediência. Sim, assim, o Padre Pio é o único sacerdote em toda a história da igreja a receber os estigmas, tá? Que seja dito isso. Ele é o único sacerdote. De todos os santos que existem na igreja católica como sacerdote, ele é o único sacerdote a ter os estigmas. São Francisco não era sacerdote, né? Então, assim, ele é o eleito, né? É meditar a paixão. São Pio meditava muito a paixão de Cristo, né? Então, nos une a paixão de Cristo, tanto que a gente deseja, e aí você recebe a graça de contemplar e ter na sua vida. São Pio ficou 50 anos com as suas chagas, que sangrava dia e noite. E não cheirava mal, cheirava rosas. O que me impressionou quando eu fui ver, porque assim, São Pio, e por ser um santo jovem, vamos dizer assim, né? Ele profetizou o papado de São João Paulo, Sim, né? é um santo do nosso século, século passado, né? De São João Paulo. E eu sempre quis entender os estigmas, é lindo saber que ele tinha os estigmas e tal, mas, cara, o que eu apanho de São Pio é da obediência. Será porque eu sou desobediente? Então, todos os santos passaram muito pelo caminho da obediência. Talvez eu acho que é o mais difícil. Vamos lá, deixa eu para perguntar. todos nós, né? Quando nós carregamos as relíquias de Santa Teresinha. Você estava junto e você percebeu como eu fiquei. Só para contextualizar o pessoal que está ouvindo, nós do Corpo de Bombeiros recebemos um convite, né, de carregarmos a relíquia de Santa Teresinha, que estava numa peregrinação pelo mundo e passou por Londrina, e o Corpo de Bombeiros de Londrina foi incumbido de carregar. E nós somos agraciados de ser quem carregou. Você lembra quanto eu fiquei incomodado, né? Assim, incomodado de forma boa
E aí o Agnaldo perguntou pra mim se tinha alguma frase de santo que mexia comigo, e aí eu falei a frase de Santa Teresinha, né? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu minha pequenez e minha pobreza, a esperança segue em sua misericórdia. E eu não sabia que era dela naquele momento, porque eu lembrava dessa frase por causa da música que a Ziza canta, né? E aí o Guina falou, não, é dela. E aí é interessante porque... E aí eu quero que vocês expliquem se tem a ver com a fé, tem a ver com a esperança. O que mais me impressiona nessa frase? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez. Eu vou escrever aqui. Pequenez. A esperança cega na misericórdia. A esperança. Aí nós vamos para São Pio. Obediência. Vamos para São Bento, que é um santo que eu gosto muito. Ora e labora. Você acredita que isso que mais me pega em cada um desses santos é o que falta em mim? Pode ser, pode não ser. Por que são essas coisas que mais me impressionam? De tantas as coisas que esses santos fazem, talvez isso seja o que mais me impressiona. Pode falar. Não, só uma coisa. É por isso, Granado, que eu e o Fernando aqui, nós ficamos pegando no seu pé para você procurar um diretor espiritual e conversar. Todo mundo aqui na... Foi dito várias vezes para ele já. Eu vou marcar agora. Não adianta, não adianta. Pode deixar. Porque daí Tá gravado o sacerdote, né, igual o Fernando falou, sempre se confessa com o mesmo. Eu faço direção sempre falei com espiritual. o Padre Reinaldo, né, ele sabe dos meus pecados, né? E aí, por vezes, qual que é a construção, muitas vezes, que o Padre Reinaldo faz comigo? Ó, você pecou isso, ó, passado você falou isso. Isso está na mesma raiz desse pecado capital X. Você falou pra mim. Entendeu? Então, é importante você ter alguém que caminha ao seu lado, te dando esse direcionamento. Porque daí um sacerdote bem experimentado, um pastor bem experimentado, aí ele vai conseguir caminhar ao seu lado no caminho da fé e te dando direcionamento. Meu filho, ó, você está trilhando para esse daqui, sua alma está ansiando, está pedindo esse suspiro por isso. Né? O Espírito Santo que está dentro de nós, que habita em nós, vai nos movendo, vai nos impulsionando. E, lógico, os santos, igual o Fernando já disse no começo, os santos são grandes exemplos, eles não estão lá à toa. Não é porque eles são bonitinhos, não é porque a Igreja Católica quer manipular as pessoas. Negativo. Eles são grandes setas que nos apontam para um caminho de que eles passaram por ali. E eles têm bons exemplos a nos mostrar. Igual o Fernando acabou de comentar. Você quer se comparar? Não vai se comparar com o seu vizinho. Se compara com o santo. Né? E os santos é até mais para demonstrar para nós, olha, é possível. Né? Nós falamos no começo de Santa Rita de Cássia. Enquanto ela foi casada, ela conseguiu santificar o seu casamento. Foi difícil? Foi mega difícil. Mega difícil. O marido dela era terrível. Terrível. Tanto é que foi até assassinado depois. Sim. Mesmo depois de convertido, ainda foi assassinado porque de tanto inimigo que ele tinha. Os filhos, de tanto ódio, queriam vingar a morte do pai. Né? Uma vingança... Vamos pensar, justa, né? Sim. Então ali, não, mataram meu pai, eu sou homem, vou vingar. Não, ela conseguiu em oração dobrar o joelho, conseguiu manter-se de pé e também trazer a santidade para dentro de sua casa. E isso é algo que tem faltado muito na nossa vida nos dias atuais. Né? Hoje, né, nós saímos de um plantão que nós vivemos duas grandes tragédias, assim, por dizer, né? Desculpe comentar aqui, mas a mãe acabou atropelando a própria filha, né? Não é desejo de ninguém isso, não é desejo de Deus isso, não é desejo de nada disso, não tem nada a ser demonstrado em relação a isso. E somente em Deus essa mãe vai conseguir permanecer em pé.
É somente em Deus que a gente consegue atender uma demanda dessa, uma catástrofe dessa, vou dizer assim, porque é uma catástrofe que mexe com todo mundo. Somente em Deus você consegue atuar de uma maneira dessa sem cair de costas para trás. Então, é algo que é importante, é urgente, é necessário à vida de todos nós estarmos em Deus, para com que Ele nos sustente, nos dê a direção, nos auxilie, até mesmo para compreendermos. Pai, para que lado que o Senhor quer que eu caminho? É para o lado desse santo aqui que me mostra humildade? É para o lado desse santo aqui que me mostra que é possível ser santo na minha profissão? Né? Santificando no meu cotidiano, no meu dia a dia? Sim. E eu sempre já falei aqui, vou repetir, não somos nós que escolhemos o santo, é o santo que nos escolhe. O Aguinaldo falou isso pra mim. E de acordo com aquilo que nós vivemos no nosso caminhar, em busca da nossa santidade, nós conhecemos esse amigo, eu chamo de amigo espiritual, assim até na Opus Dei mesmo, o pessoal trabalha dessa forma. O meu diretor espiritual é o meu amigo. A gente chega lá, você é amigo de quem? Sou amigo do Alcides. Então, o Alcides é que me ajuda na direção espiritual. O padre Caio e o padre Marcos estão lá para também nos ajudar na confissão. Mas, cara do Aguinaldo já, porque já me passou para agendar, vou botar a caneta para você. Então, tem essa questão de amigo. E os santos estão para isso, para com a amizade deles nos aproximar. E aí as virtudes deles que nos ajudam, porque eu já buscava isso, e encontrei essa santa, que é a minha santa de devoção, que buscava a mesma coisa, e através da imitação dela, que imitou a Cristo, eu vou buscando a minha santidade. Não que eu vou pedir a ela, mas a exemplo dela, nas suas virtudes, vamos caminhando. O Aguinaldo falava aqui, e a gente começou falando sobre isso, eu trouxe um documento do Papa Bento, né, para variar, eu nem gosto muito do Papa Bento. Só um pouquinho. Né, só um pouquinho. Que ele fala sobre a esperança, e ele fala assim, ó, todos nós compreendemos, foi assim que nós começamos, todos nós compreendemos que uma resposta negativa a nossas perguntas produz tristeza. Isso é fato. Quando você recebe um não, né, e eu já, não sei se eu já falei isso aqui, e falando bastante de confissão, mas outro dia eu fui confessar com um padre, e aí eu cheguei lá e falei assim, padre, eu briguei com Deus. Eu estava chorando, eu estava em prantos, porque eu estava brigando muito feio com Deus, e eu queria parar, e fui lá chorando ainda, falar com o padre, que tinha brigado com Deus, e acho que o padre, não sei se foi para quebrar o clima, ou se foi para tentar me acalmar, e ele virou e falou assim, e aí, você ganhou? Edu, se fosse você tinha dado na cara dele, mas a minha vontade era te dar na cara dele. Eu tô aqui falando e você vem me falar isso! Você tá maluco! Ah, se lascar, padre! Exatamente. E eu mantive, respirei, parei de chorar, e ele perguntou, e aí, ganhou? Aí eu falei, não. Sabedoria, dá uma raiva. Aí ele falou assim, então por que briga com Deus? É o que o Papa Bento está dizendo. Se a nossa esperança está em Deus, é esperar, ó, faz por favor para mim, pode ser que toque a minha esposa, você cuida para mim? Beleza, Aguinaldo? Cara, acabou. Eu tenho que ficar preocupado se o telefone vai tocar? Não. Quem tá cuidando do meu telefone? Tem novidade esse ano aí do Entendeu? Aguinaldo vai cuidar. Eu não preciso ficar toda hora olhando. E aí, tocou? E aí, minha esposa tá mandou... ligando, ela ligou? Ela ligou? Eu não preciso me preocupar. Isso é esperança. Ele tá cuidando, Ele tá e a hora cuidando. que ligar, ele vai avisar. A hora que avisar, chegou a mensagem. Às vezes nós entregamos para Deus e nós queremos estar ali. E aí? E aí? E aí? Não, eu já entreguei. Tá na mão de Deus. Na hora que vier, veio. Eu tenho que ter essa confiança, a minha esperança, a minha fé tem que ter esse depósito total. Por que eu tenho que me preocupar de novo? Preocupar com a ação. Eu tô... Olha o que é mais engraçado, veio agora. Nós estamos preocupados com a ação de Deus. Muitas das vezes. Verdade. Não é verdade? Porque como que Deus vai agir? Será que Deus vai fazer o que eu tô pedindo? Exato. Será que é do jeito que eu tô pedindo? Mas não. Como? Que ousadia a Não fazer minha. nada do jeito Que eu tô pedindo. ousadia nossa. Não se preocupar como Deus vai fazer. Nossa. É querer se colocar no lugar de Deus. É porque Muitas a das gente vezes. não conhece Deus. Exato. Por Falou vezes tudo. a gente não conhece Deus, a gente ouviu falar dele, né? E é engraçado que a gente
acho que foi a leitura, foi o evangelho de ontem, né? Que muitos ouviram falar de Jesus, das coisas que ele fazia, e multidões corriam lá que se jogavam para cima dele. Esses dias, Fernando, eu tive uma infelicidade, não é infelicidade, sei lá, eu fui fui rezar um pouquinho e tava tendo, o Santíssimo estava exposto. Ao olhar para o Santíssimo, eu nem sei se poderia estar falando assim, mas olhei para o Santíssimo, meu coração é como se eu estivesse olhando para alguém morto. E eu senti como se eu estivesse olhando para alguém morto, sabe? E na hora, assim, o meu coração se entristeceu e até agora se entristece, porque, assim, por muitas vezes, Granado, eu, você, nós não acreditamos que Deus está vivo na nossa vida. Esperança. A gente acha que Deus está morto, que Deus está lá. Nós somos ainda naquele Deus do Antigo Testamento que está lá na sua infinita glória, no seu trono lá, e está pouco se me lixando para nós que estamos aqui. Vamos, só para continuar, só para dizer que você disse aí, ó. Parece que você leu o que estava escrito aqui, o Papa Bento escreveu aqui, ó. Muitos poderiam se revoltar. Eu me esforcei, fui tão virtuoso, fui prudente, fui justo, fui forte. Fui também um homem ou uma mulher de fé que serviu o combate. Tudo isso acaba aqui? Se a gente não... Aí o Papa continua que ele vai falar sobre a vida eterna, que é a nossa esperança maior. Cara, que mediocridade seria de um Deus, para e pensa, criar tudo isso para que toda a nossa história, toda a nossa alma, com o poder que ela tem para viver esses 80 anos e acabou. Minha mãe que morreu aos 47, viveu 47 anos, acabou a história dela. Imagina. Então, quanto de nós, quanto de você que está ouvindo esse podcast, no seu dia, preocupa com aquilo que é a sua esperança, a vida eterna? Nós professamos a nossa fé na Santa Missa após a homilia, creio na vida eterna. Quanto eu tenho me preocupado, porque nós nos preocupamos com aqui, agora, com essa vida, porque eu tenho que ter isso, porque eu tenho que conquistar isso. E se não conquistar, aí você não vai ser feliz? Eu só vou ser feliz quando eu conseguir isso. Você fica colocando condição na nossa felicidade, sendo que a minha esperança me dará a certeza da felicidade. A minha esperança, a minha fé, me dá a certeza de que eu sou um homem feliz, apesar de ainda não ter aquilo que eu quero. Fé não é esperança naquilo que não se vê? Sim. Eu sou feliz ainda que eu não tenha aquilo que eu desejo. A gente tem que aprender que desejo é uma coisa, vontade é outra, e a gente precisa equilibrar essas duas coisas. Então, quando o Papa fala assim, seria muito chato, né? Falar que amanhã acabou o horizonte, não vai ter mais nada, fui-me embora. E aí? O que eu tenho deixado? O que vão lembrar de mim? O que vão estar no meu velório lá? Quem vai estar lá, né? Quem vai estar lá? Ontem ainda brincava com uma amiga minha, eu falei assim, ó, você não vai chorar no meu velório. Se ele chorar, eu vou levantar e falar assim, não vai chorar, porque a gente brigou aquele dia e eu falei pra você não chorar. Uma coisa assim que eu vejo muito na minha profissão, né, enquanto bombeiro, a gente atende muito acidente, né, muita situação de tragédia ali, né? E por vezes você vê assim que o cara, ele igual teve um acidente que eu fui, o rapaz perdeu o pé, né? Perdeu o pé, literalmente, né? Num acidentinho besta. E ele olhava assim, para o... Eu falei assim, olha, eu só ia buscar pão. Só tinha ido buscar pão. Foi segundos ali. Ele não vai ter mais aquele pé. Acabou. Não vai ter mais aquele pé. E quantas vezes eu e você, nós temos os nossos pés, andamos, podemos andar para qualquer lado e a gente não valoriza o pé que a gente tem. Vou dar um spoiler aqui. Quantas vezes, Fernando, você vai tirar o sapato de uns neguinhos dentro da ambulância? Rapaz do céu! Né? Aquilo que eu falei, meu, você não cuida do que próprio o pé que foi cortado. Teve uma vez que nós fomos atender um acidente e no que arrancamos o tênis, sem mentira nenhuma,
saiu uma barata de dentro Nossa do tênis. Senhora. Sério mesmo, Guina? Sério, cara, não Assim eu estou nunca peguei. mentindo, não estou mentindo. E a barata tava viva. Ela deu graças a Deus que nós libertou ela. E saiu assim, e o cara falou assim, nossa, tava dentro do meu sapato. Eu disse, pois é, o tinha Joey. uma barata dentro do seu pé, Joey, ali dentro barata. do seu tênis. Uma meia rasgada. Poxa vida, se cuide. É simples, né? Né? Homem, se cuide. Mulher, se cuide. Nossa. Deus te fez com tanto amor, com tanto carinho. Nós somos irrepetíveis. Né? Não tem outro igual a você no mundo. Você é único. Único. Não vai existir. Não existiu, nem existirá alguém igual a você. Brincando aí que Deus prova a sabedoria. Já pensou dois granados que atrapalhada? Dois Enfim. Fernando, dois Aguinaldo. Então, assim, a gente... são, assim, eu só tô querendo aliar um pouco a coisa mais concreta e mais simples aqui para você compreender. Quantas vezes as pessoas viram assim, eu queria começar tudo de novo, do zero. Meu querido, minha querida, quantas vítimas tiveram que recomeçar do zero? Meu tio mesmo teve que recomeçar do zero, aprender a andar, aprender a falar, aprender que aquela mulher que estava do lado dele era a esposa dele, que aquela outra mulher que ele achou que era legal era a mãe dele, que aqueles outros 2 meninos eram os filhos dele. Ele teve que recomeçar do zero. Não queira você recomeçar do zero. Comece da onde? Da onde você parou. Né? Recomece de onde você parou. Siga em frente. Dê valor à sua vida. Putz, Guina, você falando isso e você testemunhou de olhar para o Santíssimo Sacramento às vezes e... tô vendo alguém morto. É muito do que muitas vezes eu vivo, cara, e é frequente. Por mais que eu acredito, que eu tenha a minha fé, você coloca e fala, ué. Porque a gente tem a fé tão pequena, que a gente fica colocando tanto a esperança em quem não se deve, que aquele que é, a gente acha que está morto. Muitas vezes, como você falou, vai lá no Deus do Antigo Testamento e não confia, não se entrega totalmente, não vive totalmente, não entende o que é preciso fazer, porque nós somos com as nossas vontades querendo ser feitas. E eu acho que vai muito a calhar o livro que eu estava te falando sobre São João da Cruz, né? Que eu estou com ele aqui, que é A Subida do Monte Carmelo, onde ele fala das 3 noites. Não sei se vocês já leram, não sei se o Fernando já leu. Não li. Tô lendo, não vou saber explicar exatamente como ele é, mas ele fala as 3 noites e ele faz a analogia à noite escura. A noite escura, mas ao início da noite, 6 horas, meia-noite e amanhecer. Às 18 horas, que é a primeira noite, que é a parte que eu tô do livro, é quando você tem que se livrar dos apetites das coisas. Uhum. Que é quando você toma consciência e fala, eu não posso ter apetite das coisas. Para que eu possa ter aquele que é, eu tenho que me livrar do apetite de todas as coisas. E o que é o apetite de todas as coisas? E eu coloquei aqui, é entender que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Nem a anotação pro podcast, tá? A anotação que estava no livro e aí acabou falando. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Deus sobre todas as coisas. Então, livrar do apetite de todas as coisas é dinheiro, é televisão, é carro, são comportamentos. Às vezes a gente pensa só no material, fica mais fácil entender, mas é livrar de tudo aquilo que não me leva para Deus. Essa é a primeira noite. A segunda noite, que ele fala que é a partir da meia-noite, a noite mais escura, é a solidão da fé. Que é a fé solitária. Eu fico muitas vezes sozinho na fé. Em que eu acredito? Em que eu tenho esperança? Meu Deus do céu, desesperado. Na sua solidão da fé, você chora diante do Santíssimo, chorando, acreditando, sabendo que ali é real e acreditando que está vendo alguém morto. Uhum. Na solidão da tua fé, muitas coisas que você pediu e acontece, você quando era da toca, e quantas vezes você viveu também a solidão da fé, e a gente vive a solidão da fé todas as vezes. E aí ele fala que na solidão da fé é onde nós purificamos a alma. Porque aí eu entendo, busca purificação, e aí até anotei pelo que ele fala, é confissão, é contrição, é buscar isso. E aí ele vem para terceira noite, que é a mudança, que é realizada por quem? Por Deus, não por nós. Uhum. Deus realiza a mudança, que é a terceira noite, onde começa
amanhecer, que a luz vem por Deus. E aí onde ele fala que dois opostos não ocupam o mesmo lugar. Onde há luz, não há trevas. Então, para isso, eu preciso passar pelas 3 noites. Isso tá onde eu cheguei no livro, né? Tem uma jornada ainda do livro. Não. Mas, quando você me falou isso de enxergar, eu falei, muitas vezes é isso. Eu não quero me purificar, eu não amo a Deus sobre todas as coisas, por isso eu enxergo alguém morto lá. Muitas vezes, não estou falando que é o seu caso, mas muitas vezes é o nosso caso. Eu não quero viver a solidão da fé, porque para purificar a minha alma vai doer, eu vou chorar, eu vou ficar sozinho, vai depender de mim. E aí eu perco o que é o final, que é a esperança em quem muda. Tem um frei, que agora não é mais ele, passou para um outro frei, o frei Raniero Cantalamessa. Raniero Cantalamessa, ele hoje é cardeal no Vaticano, mas ele durante, acho que 20 e poucos anos ou mais, ele tinha uma missão bem tranquila dentro do Vaticano, pregar para o Papa. Você imagina. Ele pregou para o Papa João Paulo II, ele pregou para o Papa Bento XVI. Pregar. Ele tinha que fazer a meditação com o Papa sentado, olhando e ensinar para o Papa, né? Vamos dizer assim. E pregou para o Papa Francisco. Agora ele trocou, é um outro frei, eu esqueci o nome dele agora. É um italiano também. Deu uma descansadinha, né? Vai dar uma descansadinha pro frei. Que também tem essa missão toda quarta-feira. A audiência, São os dois. Não, é aberta e aí eles fazem a meditação da semana. E aí o Raniero Cantalamessa conta no seu livro, uma certa vez, ele estava preparando para o Natal, meditação de Natal para o Papa, e não vinha. Ele passava por uma aridez, por uma noite escura, no momento onde ele não conseguia sentir Deus. E aí ele, na sua oração, falou assim, Deus, se me deres o fogo, eu te darei todo o meu tempo. Deus respondeu para ele, Raniero, o dia que tu me deres o teu tempo, eu te darei o fogo. Nossa, me arrepiou, vocês não vão ver. Às vezes nós ficamos esperando de Deus, que Deus faça tudo. Comecei quando eu cheguei, que era esse o ponto que nós começamos a falar. Deus, você tem que me dar, mas o que eu tenho dado para Deus? Volta ao dinheiro. O que eu tenho dado para Deus para que Ele possa me abençoar mais? O que eu tenho dado para que Deus possa multiplicar? Deus, Ele sabe trabalhar com instrumentos insignificantes e insuficientes, dizia o Papa Bento XVI, na sua primeira frase como Papa, no dia da sua posse pontifícia, lá em Roma. Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes e insignificantes. Se Deus sabe trabalhar com qualquer coisa que eu dei, a própria parábola da viúva, o que a viúva tinha? 2 moedas. Mas era tudo que ela tinha. Às vezes a gente não sabe trabalhar com Deus. O outro, vem aqui agora, o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Vamos lá. Diz a passagem que Jesus estava no lado do rio, do lado do mar, né, que eles chamam de mar, o mar da Galileia. E aí ele dispersou a multidão e foi para o outro lado. Gente, é um mar enorme, o povo deu a volta, foram dias, chegaram do outro lado, Jesus estava lá. E aí o povo já tinha caminhado dias e dias e foram atrás de Jesus. E chegou lá, Jesus perguntou, e aí, essa multidão está com fome? Os discípulos falaram. Perguntou para André, como que vamos fazer? Ele falou, não, nem com 10 denários nós conseguiríamos comprar comida para todo esse povo. E aí aparece Tiago leva, acho que é Tiago ou André, não lembro, um menininho que tinha 5 pães e 2 peixes. Só que um detalhe é muito especial nessa passagem. Imagina 5 pães e 2 peixes na mochila há dias. Como que tava esse peixe? Cheirava bom? Esse pão tava maciozinho? Se o peixe normal ele já não cheira bem, se você não fizer um temperinho. Era o que ele tinha para apresentar para Deus. Às vezes a gente fica Mas ali... era tudo. Era tudo. Putz, cara, pensar por essa ótica, enxergar essa ótica foi maravilhosa, Fernando. É a nossa esperança, que Deus sabe trabalhar com aquilo que eu tenho. Já disse isso para você no nosso primeiro... fedido, estragado. Eu já disse isso para você no meu primeiro podcast e vou repetir para você. Deus, antes dele pedir para nós o que ele quer, ele vem nos dar. Isso São Tomás de Aquino fala. São Tomás não, é Santo Agostinho que ele vai dizer, se tu me pedes, antes vem me dar, então pedes tudo que eu te darei. Olha que bonito. Se o que tu me pedes, tu já vem me dar, então me pede tudo, porque ele me dará tudo. Tudo que Deus nos pede, Eduardo,
Ele já nos fortaleceu. Só que nós não vemos. Deus não pediu nada para nenhum daqueles apóstolos se antes ele tivesse dado. Por que o cobrador de impostos foi chamado para seguir Jesus? É porque ele já tinha uma missão. Você pegar a história de todos os santos, todos já tinham uma missão. Só que eles não enxergavam, eles já tinham recebido. Eles só vieram completar. Nós, quando começou o Café com Edu Granados, você tinha uma missão. E você não pode perder o olho da sua missão. O que acontece? A nossa esperança na missão fraqueja. E fraqueja fácil. Fácil. De um dia para o outro ela some. É igual como que é a metáfora que se fala dos cachorros correndo atrás da lebre. O que está primeiro vai vendo a lebre e não para de correr. Os que estão atrás já não conseguem mais ver a lebre e vão desistindo pelo caminho. Nós não podemos esquecer qual que é o sentido da nossa esperança, o sentido da nossa fé, a vida eterna, não é aqui. Se daqui na terra eu não conseguir nada daquilo que eu quis, amém. Porque no céu eu vou ganhar tudo. É só que a gente não pensa. Porque eu preciso dizer para os outros porque eu investi nisso, gastei meu tempo e eu preciso mostrar que teve retorno. Errado. Desculpa. Porque a gente está preocupado com os outros. Nós não estamos preocupados com Deus. O dia que nós tirarmos o nosso olhar do que os outros acham e olhar para o que Deus está achando da minha vida, imagina se Deus chega agora, vamos dar uma examinada na tua vida, Eduardo. Agora! Fazer um balanço aí? Fazer um balanço agora? Agora! Não é tempo de nem se confessar. Bora. E aí? O que você tem para apresentar? Sim. Você teria pelo menos 5 pães e 2 peixes podres? Ou às vezes nem isso. Sim. Quando eu volto só para finalizar, eu tenho a minha esperança naquilo que Deus tem preparado para mim. Quando você fala, tem uma música do Thiago Brado, que ele fala, recebe o meu nada. Tudo que eu tenho, recebe o meu nada. Essa música, toda vez que eu escuto, me arrebenta. Que acho que foi a música que o Thiago Brado estourou, né? Acho que pro mundo católico nas músicas. Mas quando eu ouço isso e aí eu ouço o que o Fernando falou, o meu nada é tudo podre, velho. É tudo estragado, é tudo... Porque eu não tenho nada. E o Fernando falou assim, às vezes eu quero provar para os outros. Sim. Né? Porque hoje, tô na Tarobá, no dia de hoje, né, é gravado, mas no dia de hoje eu vou renovar o contrato mais uma vez com a Tarobá. Vem coisa nova, vão vir coisas novas no decorrer do ano. O Agnaldo me viu chegando com uma Q8, 100% elétrica. É um carro que eu nunca imaginei dirigir. Ainda não é meu, viu, gente? É uma parceria que eu tenho com a Audi. Mas eu tô dirigindo uma Q8. E às vezes eu fico pensando, eu tô dirigindo a Q8 para mostrar para os outros? Exato. Ou porque eu conquistei através de um trabalho bem feito? Né? Conquistar no sentido de me vincular a uma marca com autoridade, pensando no trabalho mesmo, né, que eu realizo aqui. Ou eu quis me vincular à Audi para mostrar para você, para mostrar para você, para mostrar para você, para mostrar para o Dario, para mostrar para os outros. E eu tenho me pegado várias vezes nisso. Quantas vezes eu cheguei aqui pra gravar, você olha pra minha camisa e você fala, nossa. Eu tinha Olha lá, eu sabia que você já tinha olhado. Aí eu já nem olho mais que eu sei qual é. Comprei um tênis dela, viu? E aí você fala assim, nossa, essa é cara, hein? Essa aqui então de linha, então, nossa, mais cara. Eduardo, isso aqui é preço. Você viu a marca da Agnaldo? Escuta, não foge. Não foge. Isso aqui é preço. Eu sei. Sabe o que é valor? Quanto custou a tua camisa? Nada. Tem alguém que vê o teu valor. Custou nada mesmo. Exatamente. Por isso que eu tô te falando. Eu pago para usar essa camisa e pago caro. O teu valor tá na tua camisa. Alguém que acredita em você. É isso que tem mais valor. O dia que eu falar assim, putz, eu não paguei por essa camisa, cara, eu vou estar feliz demais, cara. Mas eu hoje ainda tenho que pagar e pagar caro para usar esse passarinho aqui. Você não precisa, Eduardo. O teu valor te deu essa camisa. E não é pouco. É muito valor. E hoje um dos maiores problemas que a gente vê é que eu
eu não dou valor a mim mesmo. Exatamente. O que o outro tem é mais valioso. O outro tem é mais valioso. Vocês combinaram? O que eu tenho em casa não presta para nada. O que eu recebo não serve para porcaria nenhuma, né? Então, eu mesmo não dou valor àquilo que eu tenho e àquilo que sou. Então, começa comigo mesmo. Aí, começando comigo mesmo, já sem um valor, como é que eu ainda vou conseguir olhar para um Deus? Como é que eu vou conseguir olhar para a fé e Esperar algo. esperar algo, acreditar algo? Né? Esperança é esperar, né? Esperar. Sim, É o verbo esperança. sim. Então, eu vejo assim, infelizmente, né, nós estamos passando por nós temos vivido nesse tempo de muita superficialidade, de muita dificuldade, né, de maneira geral. E em tudo parece que a gente tem perdido o sabor, o prazer, a experiência, né? Eu vejo muito no pessoal falando bastante assim, vai cortar o cabelo. Não é só um corte, é uma experiência. Vai dar um carro importado, não é só um carro, é uma experiência. É uma camisa, não é só uma camisa, é uma experiência, é o valor, sabe? Por quê? Por que está se vendendo tanto isso? Porque nós não estamos mais prestando atenção na própria experiência de viver. Falou tudo. Eu fico vendo, assim, às vezes, nesse trânsito maluco que, né, a gente vê por aí, as pessoas andando feito louco, né? O olhar, assim, a gente olha bastante pro motociclista, né? Pro motoqueiro, né? Que é o que mais a gente vê fazendo loucura. Mas, meu querido, e você que anda digitando no WhatsApp, dirigindo com uma mão só, sem olhar pra frente? Rapaz, você também tá... Você também tá aéreo. Você que chega na sua casa, sai para jantar com a sua família, senta ali com a sua família e vai pro celular e fica ali no celular e não olha para aquele que está na sua frente. Isso é maravilhoso você falar, que eu vou lembrar de um vídeo que eu vi falando da Fórmula 1. Estudaram os pilotos e descobriram que eles piscam sempre no mesmo lugar. Todos os pilotos piscam no mesmo lugar da pista. Justamente por causa da tensão. Eles desenvolvem uma técnica tão grande, porque como a gente pisca várias vezes e eles andam a mais de 300 por hora, eu não vou saber o número exato, eles passariam quase 1/3 da prova de olho fechado, por causa da velocidade que eles andam. Então, eles não podem piscar na prova. Então, eles exercitam ao ponto de... Aí tem o vídeo que eu vi, o estudo é bem legal, porque tem a câmera na cara do... O olho dele tá aqui, ó. Uhum. E é sempre no mesmo ponto que todos os pilotos piscam. E eu acho que vai muito isso. Quantas vezes eu tô aqui? A gente fala, e eles é piscar. A gente é aqui. E a gente, talvez você já fez isso, você já fez isso, eu faço. E se tornou tão parte da gente que a gente não vê o que tá fazendo. E a gente perde de prestar atenção. Sim. Hoje, isso que o Eduardo falou, o Aguinaldo falou, é uma verdade. Eu dou palestras sobre vendas também, e eu falo muito sobre isso. Nós já passamos a era do menor preço, passamos a era do melhor produto. Hoje nós vendemos a era da experiência. Se você não tem uma experiência boa com o seu vendedor, esquece. O vendedor não tem uma boa experiência com o seu cliente, ele não vende. Pode ser o melhor produto. Pode ser o melhor produto. Se ele não tem uma boa experiência... Outro dia eu vivi uma situação, tinha um cliente, tinha uma máquina, era 200 mil mais barato. Ele estava comprando 2. Ele falou, Fernando, eu vou fechar com você, gastando 400 mil reais a mais, porque eu confio na tua venda, no teu atendimento. E eu sei que eu não vou me decepcionar. Vamos fechar o negócio. Falei, porque tava no mínimo. Eu falei, cara, eu não consigo tirar mais nada. Não dá para tirar mais. Ele falou, não, tudo bem. 200 mil eu vou argumentar aqui na diretoria, mas a gente vai fechar com você. Pode mandar 2 máquinas para mim e esses 400 mil vale a experiência que eu tenho com o teu atendimento. Então, às vezes a gente não entende isso, que a nossa
experiência com a nossa fé, com a nossa esperança, contagia os outros. Sim. Quantas vezes você ficar desesperado, ficar sem esperança, porque você não tem o que acreditar. As pessoas estão desesperadas pelo mundo, Eduardo, porque elas não têm em quem acreditar, não têm de quem esperar alguma coisa. E aí agora, quando eu tenho esperança e eu tenho fé, por mais desesperado que seja a situação, você mantenha calma. Vou contar uma situação, né? A minha esposa está grávida e aí essa semana aconteceu uma intercorrência, que foi até por isso eu cheguei atrasado, que bateram no carro dela, né? Na famosas rotatórias de Londrina, as melhores, que vocês como bombeiros sabem que tem mais acidente do que em qualquer lugar. E aí ela desesperada, a primeira coisa que eu perguntei foi assim: você está bem? Está com alguma dor? Vamos no médico? Você Vamos fazer... perguntou? Calmo. Primeira coisa que você perguntou se ela estava bem? Primeira coisa. Homens, preste atenção. Quando a sua mulher ligar para você falando que sofreu um acidente, pergunte como ela está. Não do carro. Não pergunte se o carro estragou. Eu nem perguntei do A carro. maioria dos Nem homens... perguntei se ela estava errada, se ela estava certa. Eu perguntei: como você está? Como está o neném? Vamos para fazer uma ultrassonografia agora. Ela estragou. Pouco importa o que estragou. Graças a Deus, não aconteceu nada. Na hora já liguei pro corretor do seguro, eu nem vi o carro. Eu falei assim: cara, vai lá, resolve isso pra mim do carro, eu tô pegando minha esposa e eu tô levando pro hospital pra fazer uma ultrassonografia. O que mais importa pra mim é ela e a criança. O que aconteceu, hoje que eu fui ver, que eu acabei de levar na concessionária pra poder consertar. Cara, E tem o seguro? eu tenho seguro pra isso. Agora o seguro da vida do meu filho, da minha esposa. Uhum. Algo que eu esperei de 6 anos pedindo a Deus, brigando com Deus. Eu vou ficar preocupado Bravo com ele, né? com um carro que tá doido. Então, a gente muda os valores. Sim. Nós temos, e essa experiência, né, de estar ali, cuidando daquilo que é seu, não tem preço. Aquilo que é sagrado para você, que é importante para você. Que né? é isso, a palavra é certa. Importante. Quando a gente vai estar lá no computador, estou aqui com o meu computador aqui aberto, e eu preciso levar algumas coisas para o pendrive, eu vou fazer o quê? Importar. Sim. O que é importante eu trago para dentro. Sim. O que é importante eu importo, eu trago aqui dentro. O que não é importante, por isso que a primeira coisa que eu perguntei: você está bem? Uhum. Ponto. Aconteceu alguma coisa? Cheguei lá, estava chorando, a gente estragou. Eu falei assim: amor, pouco importa o que estragou, nem olhei pro carro. Sim. Eu peguei ela, botei ela no carro e fomos ver. Deixei o corretor de seguro, que é meu amigo, resolvendo, e fomos ver. Porque não ia fazer diferença olhar pro carro. Não ia mudar. Então, mas aí é que tá, Granado. Até o Fernando falou no começo, né? As pessoas muitas vezes atrelam um valor a isso, ao material. E aí elas vão chegar e vão querer sair brigando, batendo boca, Quem tá querendo certo, quem quem tá tá certo, errado. quem é o culpado. Eu já falei pro cara: filho, você tem seguro? Ele falou: tenho. Falei: cara, tá. Aí, daqui a pouco eu peguei o telefone, a gerente da minha esposa pegou o telefone dele, eu liguei para ele no outro dia. Falei assim: cara, como que tá o seu seguro? Cara, meu seguro é novo, acabei de fazer 2 meses, meu primeiro carro. Falei: cara, eu tenho bônus bom, fica tranquilo, eu vou acionar o meu. Faço que eu tô errado, você paga a metade da franquia do meu carro? Pode ser? A gente racha? Pode. Cara, acabou. Eu não perguntei para ele se ele estava certo, se minha esposa estava errada. Cara, vamos resolver. A gente quer achar o culpado. E voltando ao que a gente começou, a gente quer culpar a Deus, a gente quer culpar alguém. Uma experiência, outro dia eu estava numa lanchonete, famosa aqui de Londrina, e aí chegou um cara e falou assim: ô, eu vim buscar 5 esfirras de queijo. Aí o cara: como é o seu nome? Eduardo, só um momentinho. Rapaz, Eduardo, não tô achando. Ele falou: não, eu queria 5 esfirras de queijo. Aí ele: mas com quem que você falou? Ele falou: cara, não lembro, eu liguei aqui. Ah, tá bom. Daqui a pouco voltou de novo. Qual que é o número do seu telefone aqui? A gente não tá achando aqui uma ligação do senhor. Ele: cara, eu só quero 5 esfirras de queijo. Não, mas a gente quer ver quem quer atender o senhor. Ele falou assim: tá, eu queria 5 esfirras de queijo. Ele falou: não, calma aí. Daqui a pouco veio o gerente. É que a gente não achou a ligação do senhor, o senhor ligou aqui mesmo. Aí o cara falou assim: vocês estão querendo achar o culpado das minhas esfirras não estar separada? Eu só queria 5 esfirras de queijo, porque eu não quero mais, eu tô indo embora.
E o cara não pegou as esfirras, porque não estavam se focando em resolver o problema da pessoa. Estavam preocupados Em em achar o culpado das esfirras não estar separadas. E, às vezes na nossa vida nós estamos assim, quem que é o culpado disso acontecer? Cara, Um pouquinho importa. Qual que é- Resolva. Exatamente. A gente falou ainda agora sobre a morte de uma criança, e eu lembro de uma morte de uma criança que chocou bastante Londrina, de um menino que ralou o joelho, e que Uhum. lembra? Sim. E é próximo da minha família. A minha esposa começou, como já estava muito grave, ela começou a acompanhar o caso, mas não tinha muito o que ser feito. E calhou que no dia do enterro dele era o enterro do tio da minha esposa, né? Vamos dizer assim, no mesmo cemitério, do lado. E aí eu estava lá e as pessoas sabem que eu sou de igreja, e veio algumas pessoas da igreja me pedir uma palavra, que eu fosse falar com a mãe. Eu falei, não, eu sei, quem faz são os sacerdotes. Mas aí eu falei para algumas pessoas que estavam ali, ele falou, Fernando, mas como que Deus permite isso, né? Uma criança que rala o joelho e Uma bactéria. como que... Eu falei assim, a gente tem que pensar quanto essa pessoa viveu e quanto ela trouxe para a vida da conversão desta família. Não é por que Deus permitiu, mas para que Deus permitiu? Para que Deus permitiu que esse acidente acontecesse com a minha esposa? A gente tem que entender para quê, não por quê, porque pouco importa. Mas o que Deus quer me ensinar com isso? Através disso que eu devo aprender. O que Deus está me dando essa oportunidade para que eu aprender? Porque às vezes a gente ganha uma oportunidade, estamos aí, estou com Q8 lá fora, mas por que Deus me deu essa oportunidade? Para quê? Eu vim me perguntando isso no carro. Qual que é o sentido que Deus quer que eu use isso aqui? Eu vim me perguntando. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, vai dizer que todos vejam as suas obras e glorifiquem a Deus. Esse é o intuito das nossas obras. Faça elas bem feitas, para que as pessoas glorifiquem a Deus com aquilo que você tem. E isso é o sentido, só que a gente não entende. A gente quer culpar, a gente quer contestar, Não, desculpa, gente. Eu, como experiência própria, não tem como contestar a Dedeus. A ignorância suprema do ser humano é você querer contestar, como eu disse, brigar com Deus. Não dá. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E ele é Deus. Cabe a nós termos fé e esperança que tudo de melhor virá para nós. E hoje olhando, rezando ali fui na Rainha, né, antes de vir para cá, e fui na gruta lá de Santa Filomena, né? Uhum. E olhando para... Tem uma gruta de Santa Filomena ali, entrando no jardim, assim. Muito... E olhando para Santa Filomena, ali para a imagem, né, de Santa Filomena, eu fiquei pensando, né, quão jovem, né, ela faleceu, né, foi morta, né, assassinada, de uma maneira até cruel. E nesse sentido, Fernando, de tentar compreender qual o sentido do sofrimento, principalmente por conta da situação da criança que foi atropelada, né, fico pensando. Porque é inevitável a gente querer perguntar por quê. É inevitável. Acho que a caminhada nossa na Terra é uma caminhada de descobrimento, né? Tanto é que tem muitas pessoas que doam a vida em busca do conhecimento, né? E ali, Santa Filomena, quantos sofrimentos essa menina passou testemunhando a fé. E aí, olhando hoje, né, quanta santidade, quantas pessoas se sustentam e se sustentaram em pé por conta do exemplo que ela deixou. Eu não estou dizendo que a mãe passou por cima da criança porque é para... Não. Esse não é o sentido. É acidente, né? É acidente. É o nome tragédia, disso se chama acidente, acidente. se chama catástrofe, se chama tragédia, né? O próprio São João Paulo II, eu falei da outra vez, torna a repetir, ele escreveu uma carta, uma encíclica, dizendo no sentido do sofrimento humano, que em resumo, o sofrimento humano é um mistério, é estarmos diante de um abismo. Eu, quando me deparo com o sofrimento humano, eu me deparo num abismo da fé, que se eu bobear, eu caio e pode ser morte da fé, certeza.
né? Então, é nesse sentido que o Fernando falou, não dá para eu ficar tentando entender o para quê, o porquê, não. Mas eu preciso compreender, passar por aquilo ali, né, em Deus, para poder resignificar esse sentido, para eu poder mudar, para eu poder, sabe, alguma coisa eu vou conseguir passar por esse caminho. Não, a minha vida não pode parar aí, ela precisa prosseguir, né? A outra pessoa não ia querer que você parasse, ela queria que você continuasse a viver. Deus não quer que você pare diante de um sofrimento, Ele quer que você continue. Apesar do sofrimento, vamos continuar. Tá doendo? Vamos continuar. Não pare. Sempre siga. Apesar de, né? Apesar de, vamos seguir. Né? Sei que é difícil, é muito, muito, muito difícil. Eu vivo isso diariamente no meu serviço. Né? É difícil, igual nós estamos falando. Pessoas, mas vocês têm o preparo. Meu querido, ninguém tem o preparo. A gente vai vai caminhando, né? Vai se habituando, né? É uma experiência mais terrível do que a outra, por vezes. A gente não pode se acomodar com aquilo que incomoda. Uhum. Isso que você falou é interessante, Fernando. O Agnaldo completando 16, eu agora em maio completo 14 de bombeiro. Você já fez 16, né? 16. Uhum. Eu completo 14. E é uma experiência pior do que a outra, né? Pensando no que nós fazemos. Experiências de morte, experiências de invalidez, experiências de coisas absurdas que nós vamos atender e falar, não acredito que essa pessoa fez isso, né? Que a gente vai vivendo e a gente precisa se habituar com aquilo e não se acomodar com aquilo, ou se acostumar, né? Talvez, né? A gente se habitua porque é inerente à nossa profissão. Talvez é o ônus da nossa profissão vivenciar coisas que nós não gostaríamos. O bônus da nossa profissão, aspas, bastante aspas, mas muitas aspas, é ser tratados como herói. Esse talvez seja o bônus, o legal. Todo mundo olha a gente como gosta da gente, olha pra gente e fala que legal, bombeiro, tal. Gera inspiração. E isso eu acho que é um bônus absurdo da nossa profissão. Mas quando eu percebo essas situações, como o Agnaldo, não sei se estava de plantão no dia que a menina chegou até o quartel, nós tivemos que fazer RCP na menina, você estava de plantão também? Não. Uma menininha, e eu lembro até hoje, caso. eu lembro muito, porque eu estava, e eu cheguei a fazer RCP, e a menina tem o cabelo enroladinho igual da minha filha. Uhum. E Sim. aquilo, pra mim, foi a segunda criança na mesma idade que eu vi falecendo, pensando em 14 anos, né? Olha o tanto de coisa que a gente já viu. Aquilo pra mim foi algo que dilacerou o meu coração. Uhum. E me fez entender mais uma vez, de herói eu não tenho nada. Eu sou um ser humano fraco, que estou entregando naquela hora de trabalho fardado e preciso entregar o meu melhor. Para que, caso seja possível, aquela criança ou aquele adulto ou aquela pessoa tenha mais chance de sobrevida ou menos dor no seu caminhar até o hospital. Então, para aqueles que veem a gente, para aqueles que percebem a gente, não pode se habituar. A gente tem que entender que as coisas acontecerão, mas que tem que existir algo, alguém, Deus, que vai fortalecer a gente quando nada mais nos fortalece. Porque as duas pessoas, os dois meninos que foram no acidente de ontem da criança, que são novos, tem 2 anos e meio de bombeiro, cada um deles, acho que dá isso, né? Eles já presenciar uma situação dessa. Eles podem não falar, mas como está o coração deles agora? Esses dias, Granado, eu fui numa prainha lá e eu tava observando que as crianças estavam brincando, né, na água, e eu fiquei olhando ali, tava um pouco meio frio, aí eu fiquei olhando de longe aquelas crianças, falei, meu, mas que... A minha filha tava lá, né, brincando, eu falei, nossa, que graça tem, né? Tá na água e se divertindo e tal. Aí eu cheguei mais próximo, coloquei os pés na água. Né? Mas ainda tá gelado, ainda não tá tão legal, né? Mas chega a doer um pouquinho, né? Que graça tem, não faz sentido algum isso. Não faz sentido algum, né? Tal, não sei o quê. Aí a Rita mexendo comigo, vem papai, eu caminhei um pouquinho, mergulhei um pouco mais até o joelho. E aí tá alegre. E aí tô alegre. Enfim, a minha experiência, eu só consegui ter um pouco mais de sentido quando eu mergulhei nessa água.
né? Quando eu comecei realmente a brincar na água, mergulhar, estar junto, inserido ali, né? Na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada aqui, né? Em todos os sentidos, só vai ter sentido quando você realmente mergulhar, né? E principalmente mergulhar na fé, né? A fé só vai ter sentido para nós, a gente só vai conseguir se manter, vivenciar, compreender alguma coisa ou outra se você realmente estiver mergulhado na fé. Uhum. Não dá para ser um mero espectador. Não dá para ser um mero Repórter, ouvinte. né? Às vezes a gente quer ser repórter da nossa fé, né? Ah, o que aconteceu lá? Vou perguntar aqui ao bombeiro. O bombeiro que teve a experiência, eu sou apenas um repórter que está dizendo. A fé, ela nos faz experimentar, nos colocar no jogo, né? Uhum. Não simplesmente, e aí vem a esperança que vem dizer. Vou continuar aqui com o Papa Bento XVI, só para dizer aqui, ó. Ele fala assim, ó, é importante lembrar que na vida espiritual há uma luta ascética ao começar e recomeçar. É todo dia. Caiu, levanta, caiu. Cara, tem dia que... Vou falar pra você, rapaz, hoje para levantar para ir fazer a minha corrida de manhã, primeiro para levantar para rezar meu rosário. Eu levanto 5 horas. Meu relógio, ele não tem soneca. Se eu bater nele e desligar, eu vou embora. Acabou. Não levanto mais, né? E como ontem à noite eu dormi às 8h30 da noite, acordei 3h30 da manhã. Nossa. E aí fiquei enrolando ali, eu falei assim, vou rezar o rosário agora. Eu falei, não, vou tirar mais um cochilo. Quando bateu 15 para as 5, eu bati nele e desliguei. Falei, putz, quando eu vi já era 5h15. Eu levantei, rezei e falei, putz, hoje é treino, tá pesado, eu não vou correr não. Falei, cara, eu vou sim. Fui, fiz, tinha que ter ser feito. Muitas vezes a gente pensa, não, cara, você tem que fazer aquilo. Não tem outra opção. É fazer ou fazer. Ponto. Tem que ser feito. E fazer não só por fazer o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, perfeitamente. A gente tem mania de, esse copo... aquilo que te compete fazer, não atribuir a outro. Exatamente. Vou lá e faço o que tem que ser feito e o que eu tinha que fazer, pronto. Isso é glorificar a Deus. Isso é a nossa luta de esperar todos os dias. Alguém espera de você, quando ligam pro SEAT, espera que o bombeiro venha e faça aquilo que tem que ser feito. Imagina, não, isso aí não vai dar para fazer não. Você liga pro SAMU. Tem umas coisas que é pro SAMU mesmo. Tem uma coisa que tá, tudo bem. Calma. Mas assim... Mas é verdade. É querer postergar. E às vezes, como a gente começou, quando eu cheguei aqui, a gente falava, a gente postega muito para Deus. Uhum. Sim. Isso é de Deus. Não! A santidade, ela é nossa, a ascética, que é a luta diária de estar todos os dias fazendo a mesma coisa, sem esperar nada em troca. Todo dia. Eu faço todos os dias. É tão bonito. São Francisco já disse essa frase aqui, mas vou repetir. Disse em um outro podcast, que foi no primeiro. São Francisco chega ao final da sua vida, já com os estigmas, já proclamado como santo pelo povo. E ele fala uma frase tão bonita, ele fala assim, Senhor, se fosse possível, eu voltaria e faria tudo de novo. Não por causa do reino dos céus, mas simplesmente porque te amo. Uhum. Ele fazia não porque ele queria ganhar algo em troca, né? Ele queria fazer simplesmente porque ele amava. Quando a gente ama o que a gente faz, pouco importa o que vai acontecer. Uhum. Se vai cair dia 30 o salário, se não vai cair. Uhum. Eu já falei isso pro meu chefe, que fique gravado, eu já falei isso. Se hoje a empresa que eu trabalho fala assim, não vai ter salário no final do mês, que é muito difícil isso acontecer, empresa muito grande, eu vou falar assim, cara, eu vou trabalhar porque eu amo o que eu faço. Eu saio de casa todos os dias. Cara, eu vou fazer isso. Então você não é adepto do happy hour? Happy hour pra mim é segunda-feira, 8 horas da manhã, quando eu tô no meu cliente, negociando, falando, e aí a oportunidade que eu tenho para falar de Deus, de testemunhar a minha fé. Então, muitas vezes, é isso, é fazer por amor. E consequência vem aquilo os outros. Uhum. E aí Deus vai dando conforme a tua entrega. Deus vai dando. Sim, cara, sim. Vocês querem ser... Você como na conversa? Como? Já, 53 não daria o bravo. Já estão terminando, Ariel. Como vocês falaram, como entregar mais no meu trabalho para que eu possa... Entregue por amor. Sim. Não
pensando, eu vou entregar mais porque aí vão ver e vão me promover a sargento. Sim, Cara, ser sargento será E nem é consequência, assim, né? Veio me promover, né? será consequência da tua entrega. Uhum. Deus vai te glorificar. Glorifica a Deus no teu trabalho, que Deus te glorificará e te honrará. E é isso que eu falo sempre. A gente cuida das coisas de Deus e Deus cuida das nossas. Isso eu falo há muitos anos. Eu trabalhava numa outra empresa ainda antes e a gente tinha que fazer relatórios enormes no final de semana. E às vezes eu postava no meu Instagram que eu estava em missão na Amazônia, em missão no Mato Grosso. Chegava segunda-feira e os caras, cara, tu fez o relatório? Eu falei, fiz. Como eu vi que tu estava em missão pregando lá não sei aonde. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. Vai que Deus fez o teu relatório. Escreveu pra você? Não, eu fiz no tempo que tinha que ser feito, um tempo que eu tinha para fazer. Ponto. E tá bem feito. Às vezes a gente fica preocupado, não vou fazer isso e não vou. Não vou. Quantas vezes eu não vou na missa porque eu tenho que fazer relatório de trabalho? Deus em primeiro lugar. Buscai a Deus e tudo mais será acrescentado. Pra gente ir acabando, porque Senão Dario mata a gente. Dario mata eu, ele vai ganhar hora extra toda vez que eu gravo. Esses caras vão fazer eu não gravar mais podcast. Né? Pra dificultar, pra deixar difícil. Porque pra vocês não é. Duas palavras, não mais do que isso, que você, Aguinaldo, falaria para as pessoas que querem fortalecer a fé, e o Fernando também, 2 palavras para as pessoas que querem fortalecer a fé. Só para deixar difícil. Eu ia falar uma, mas 2. Sem exceção. Tem um monte, né? Que tem uma interjeição no meio. Não deixa Não, mudar, interjeição é ligação? Deixa eu mudar aqui, ó. Tá dando tempo pra você pensar, hein, Fernando? Vamos pensar. Deixa eu ver. 2 palavras. Busque a Deus. Não tem... Busque a Deus. Não tenha medo. Quem tem medo não se abandona em Deus. Quem tem medo não tem fé. Quem tem medo não espera. Não podemos ter medo de servir a Deus. Não tenhas medo. É isso. Eu amo vocês. Beijo. Mais um episódio de podcast Café do Granado. E Fernando e Aguinaldo vão aparecer muito por aqui ainda, gente. Tchau!